certa forma assim, eu não percebo nada de yoga, sou eu a presumir, é daquilo das poucas coisas que eu vi, depois chego a certas conclusões e é mais alimentado pela minha imaginação do que propriamente por um conhecimento a sério. Mas tenho a sensação que está, de certa forma, muito ligado à natureza, não é? Olha, pode-se dizer que sim, não é? Ao estar ligado à tua natureza, está ligado à natureza, não é? É um bocado isso que o yoga pretende, é esta união contigo e com o todo. Isso não implica que tu necessariamente tenhas que mergulhar no mar, Exato, claro, não é? claro. Então eu prefiro, gosto muito de estar perto do mar e dessa união com a natureza, assim. Que eu acho que tem um efeito semelhante às vezes a uma prática de yoga, não sei se já fizeste. Já. Fiz uma vez há muitos anos e não tenho quase recordação nenhuma dessa aula. Mas E lembra-te que sentiste? era aí que eu queria chegar, não me lembro do que é que senti. Sei que não Em senti. geral, em geral, porque há exceções, há dias e dias, mas em geral, eu acho que aquilo que as pessoas buscam é o efeito que ele tem, de deixar um bocado mais. A sensação é de volta à casa, sabes? Mais perto de ti, mais de volta à casa. E isso, a natureza tem um bocado esse efeito, pelo menos comigo tem um bocado, acho que tem com toda a gente, não é? Quando estás rodeado por natureza, para mim o mar tem esse efeito, apesar de eu não andar lá muito dentro dele, mas o estar perto do mar, há pessoas que é com a montanha, e a natureza devolve-nos a nós próprios, não é? Equilibra-nos de uma certa forma. Então sim, eu acho que até. Eu tenho muitos alunos que já foram surfistas ou que fazem surf, etc., e dizem que não só o yoga complementa a prática do surf a nível de mais mobilidade que lhes dá, mais controle da respiração, mais concentração, etc., mas que aquilo que sentem de paralelo entre as duas coisas é precisamente essa sensação de união com aquilo que os rodeia. Então, sim, nesse sentido, pode-se dizer que o yoga está muito ligado à natureza, até porque te pretende devolver-te à tua própria natureza. Portanto, é isso. Sim, No entanto, digo, não, só para brincar um bocadinho com a cal, que isso não é yoga bom nadador, ou que uma pessoa gosta de fazer escalada, ou que gosta de nadar, etc. Não é obrigatório. pois não. Mas é verdade que é um bocado por aí, é como estavas a dizer. Eu acho que inconscientemente, se calhar foi por causa disso que eu fiz essa ligação entre a natureza e o yoga. E também porque é inevitável. Hoje em dia, o yoga, como qualquer outra coisa, também é um comércio e há muito esse cultivar da imagem, e é óbvio que é quase que mais vendedor. Se tirares uma fotografia de ti É mais numa inspirador. posição de yoga em tua casa, num apartamento frio, assim, e A tirares a roupa, mesma fotografia, pois, se tirares a mesma fotografia perto do mar ou numa montanha, vai ser muito mais vendedor. E é verdade que. olha, é mais bonito, então nesse sentido comercial que tu estás a dizer funciona melhor, não é? Uhum. Mas também funciona melhor porque acho que transporta as pessoas para essa realidade, sabes? Para uma realidade mais inspiradora, digamos assim, que é. Tá, a mim inspira-me mais, ou projeta-me mais uma sensação de calma. Se eu vir alguém a fazer uma prática de yoga, por exemplo, numa praia, ou etc., do que como estávamos a falar numa casa, com os filhos a correrem por trás, ou aquele. Se bem que esse é o yoga real, das pessoas do dia a dia, não é? É esse, é fazer em casa, com o Deve, filho a gritar ao lado, deve ser e esse então o mais frequente, sim. é esse o meu próprio yoga aqui em casa. Não é? Eu aqui em casa também pratico dentro do quatro paredes, com os vizinhos a fazerem barulho ali fora, com os cães a passarem no tapete. Mas de facto que é muito mais inspirador quando eu posso praticar assim num sítio que tens um horizonte assim vasto à tua frente, em vez de paredes e prédios à frente, é muito mais, não é? Parece que expande só sem fazer nada, não é? Muito mais inspirador, então. Mas também é verdade, é mais comercial e eu próprio uso muitas imagens de yoga na natureza porque é mais bonito, é mais. Apesar de que hoje em dia eu acho que é uma imagem muito estereotipada já,
Então, quando eu vejo imagens de yoga, às vezes pesquiso, porque preciso de fotografias, por exemplo, e vou àqueles bancos de dados, de fotos gratuitas, e vejo aquelas fotos típicas, e que ainda por cima vão buscar às vezes pessoas que vê-se que nunca praticaram yoga na vida, é só para a fotografia. Sim, Com as certeza. posições super mal feitas, que eu, pá, com de formação profissional, salta-me logo os olhos para aquilo e digo, ok. Mas aquele ar assim muito angelical e as mãos assim num gesto e aquela cascata atrás, é assim uma imagem um bocado estereotipada que eu não gosto nada, mas é verdade. Mas agora que tu falaste nisso, e eu acho que é uma coisa que se vê muito. Aliás, Demais. eu vi ultimamente um perfil que me apareceu numa daquelas sugestões que te fazem nas redes sociais. Apareceu-me um perfil de uma Kyla qualquer coisa. Kyla Nielsen ou uma coisa assim. Pronto. E não é a primeira vez que eu vejo perfis desse que parecem pessoas aparentemente assim à primeira vista, a primeira impressão que tens é que são completamente dedicadas a essa disciplina, mas começas a ver assim um bocadinho mais longe e rapidamente percebes que são ou ex-ginastas ou ex-bailarinas que têm uma flexibilidade incrível e é verdade que em termos de imagem às vezes conseguem ali atingir um nicho e investem nisso. E é verdade que neste momento é uma disciplina que está a funcionar bastante bem. E reparei que, por exemplo, nesse caso, ela tem alta flexibilidade. Atleticamente é mesmo impressionante. E tem um movimento foi aí que eu comecei a achar suspeito que tipo, de 3 em 3 publicações faz a mesma coisa. Ela consegue fazer uma espécie de onda com o tronco, consegue isolar bem a anca e mete-se assim em posições de equilíbrio e consegue fazer esse movimento. E é mesmo impressionante. E é tipo a carta de visita dela. Isso a ti incomoda-te ver que há pessoas que se calhar não têm o conhecimento que tu gostavas de encontrar ou que até que te poderia inspirar? Estão a explorar a vertente física do yoga para. Não é só explorar, é a mim o lado que se calhar era capaz de me incomodar mais é encontrar, vamos supor, 2 perfis. Um de uma pessoa que parece ter autoconhecimento e genuíno, um perfil assim mesmo genuíno, em que tens a sensação ao seguir esse perfil de aprenderes qualquer coisa, de sério, e não só ficares tipo, ei que bonito. E ter tipo, digamos, 500, 1000 ou 2000 followers. E depois tens uma pessoa que não tem tanto conhecimento, mas que tem um lado estético mais forte, consegue fazer ondas com o corpo e tem tipo 150 mil. E o que me incomoda nisso é que o conhecimento que devia atingir mais pessoas não chega lá. E isso é que eu acho pena. Essas pessoas que têm um verdadeiro conhecimento não conseguirem atingir tantas pessoas. Estavas-me a perguntar se isso também me incomoda, é isso? Sim. Já me incomodou mais, queres que diga? Já fui assim um bocado mais. Olha, hoje em dia opto por a minha postura é um bocado. Até porque acho que foi o que a vida me foi mostrando, que é assim. Há uma expressão novamente da minha avó, que é da sabedoria popular, que diz: Deus não é pastor, mas junto ao gado. Já ouviste esta expressão? Eu uso muito Não, para cá. não. Deus não é pastor, mas junto ao gado. Porque, de facto, opá, nós acabamos por ser sempre atraídos, nem que seja inconscientemente, por pessoas que estão na sintonia, que falam o mesmo tipo de língua, que estão aqui na mesma vibração e que acabam, por exemplo, no caso de professores de yoga, ou pessoas que estão a vender yoga nas redes sociais, por exemplo, acaba por haver ali, opá, qualquer coisa naquela pessoa que te chama. E é como tu dizes, pode até nem ser a que tem fotografias mais espetaculares, pode não ser aquela que mostra coisas mais acrobáticas com o corpo, mas há ali qualquer coisa que te puxa. Então, eu acredito que quando tu também vais, ou quando tu tens esse tipo de sensibilidade que tu estavas a falar, de querer um bocadinho algo mais profundo, se calhar não te vais levar apenas pela imagem,
e vais até ser atraído se calhar por outro perfil, por outra pessoa que tem menos seguidores, que é menos espetacular aos olhos, mas que há ali qualquer coisa que passa de conteúdo. Quem vai muito atrás só da imagem, etc., é porque também é isso que está à procura e provavelmente é porque não está no registro dos outros. Nem sei se que eu quero dizer. Então, Perfeitamente. aquilo que eu tenho visto é que, olha, quem é para estar, está. Quem é para, por exemplo, a mim, quem é para chegar a mim, chega de alguma forma. Quem é para ficar comigo e se identificar comigo, identifica. Quem não se identifica é porque aquilo que eu estou a oferecer não é o que não é o que estão à procura. Então isso deixou de me incomodar no sentido de um bocado, olha, vive e deixa viver. Quem realmente quiser alguma coisa mais profunda também vai encontrar. Quem não encontra é porque se calhar também ainda não está preparado para isso ou não é aquilo que está à procura. Entende o que eu quero dizer? Acho que é assim uma seleção natural, sintonia. Sim. E agora, o que também acontece hoje em dia é como tu dizes, o yoga hoje em dia vende muito, não é? E ainda sobre aquilo que estávamos a falar há pouco, das posições estereotipadas, que até por publicidade de colchões, não sei se te lembras, há uns anos havia um anúncio na televisão, É num verdade. colchão, É verdade. e lá aparecia alguém de pernas cruzadas e assim, não é? E então o yoga vende nesse sentido, e vende cada vez mais. E então, com as redes sociais, epá, o que é que te chama? É a imagem, não é? Então o Instagram, por exemplo, que vive de imagem, fotos bonitas, etc. Então, realmente, eu quando comecei a usar o Instagram, até comecei a seguir muita gente de fora, para ver o que é que se fazia lá fora. Então, se tu fores ver, por exemplo, Estados Unidos, que são milhões de praticantes de yoga, no entanto, não estou a dizer que lá não se encontra bom yoga, atenção, conheço alguns professores que até sigo nas redes sociais que acho super interessantes e que me parece que sabem o que estão a fazer. Mas encontras muito disso, estás a ver? Essa malta que apela ao yoga apenas como workout, exercício físico, e aparecem lá as bailarinas todas e as ginastas, e a venderem programas de flexibilidade também nas redes sociais, já encontrei várias, para atingir a verdadeira flexibilidade, e depois chamam a isso yoga, assim. O que eu tenho pena nesta massificação da coisa é que as pessoas hoje em dia é muito fácil perderem-se, porque quem anda à procura de yoga e não tem ainda as bases suficientes para filtrar a informação que lhe chega, às vezes pode parar a uma coisa que, pá, se calhar aquilo não é bem yoga, mas também é o que eu te digo, quando chegar o momento elas vão perceber, não é bem isto que eu quero, se calhar estou a precisar de outra coisa, e vai aparecer. Agora, sem dúvida que hoje em dia quem não tiver um bocadinho de filtros, quem não tiver ainda essa capacidade para filtrar, acaba por apanhar eu acho, com muita coisa que de facto às vezes é um bocadinho duvidoso chamar de yoga, na minha opinião, mas a massificação das coisas é assim mesmo, não é? E estarem tão acessíveis na internet, chegas a qualquer lado, não é? Portanto, sim. mas é Mas eu percebo perfeitamente o que tirar está... não chateia. Pois, eu acho que tem a mesma postura que tu, porque acontece exatamente a mesma coisa na dança. São debates que acabam sempre por acontecer a um tema que já foi falado milhares de vezes. E na dança há muito aquela coisa, pelo menos nas danças que eu pratico, de ser-se underground e que a dança pertence à rua e que é na rua que deve acontecer e não sei o quê. E há sempre ali uma luta entre o super comercial e aquilo que é mais underground. E eu já há anos que defendo que, por exemplo, eu cheguei a falar com um amigo meu de Lisboa que dizia que não, que ele que não queria dar aulas e que só dançava no metro e pronto. E eu, naquela altura, o que eu lhe disse foi: tu estás a fechar portas a pessoas que podem gostar disto verdadeiramente. Tu ires a um ginásio, por mais que aches que seja um contexto falso, em se calhar 30 alunos vai-te aparecer um que vai mesmo querer aprender isto a sério e que vai, passado um mês ou dois, acompanhar-te e fazer os treinos contigo fora daquele contexto e de uma forma mais genuína. E eu acho que é como tu disseste, as pessoas querem mesmo aprender. É exatamente o mesmo, é exatamente o mesmo. É. E mesmo em relação aos ginásios, é exatamente o mesmo com o yoga. Eu ouço muita gente que fala, porque fazer yoga no ginásio, falam com um certo preconceito. Ou dizem, que o público de ginásio. O público de ginásio é igual a outro público qualquer. São pessoas. Eu adoro ir ao ginásio, até estou cheio de saudades do ginásio. Portanto, se me disseres que, claro, que praticares dentro de uma sala
e ao lado há uma aula de cycling e tu estás a ouvir aquele pum, pum, pode não ser o sítio mais agradável para praticar. Agora, nos ginásios encontras pessoas que querem mesmo yoga, que não vão para lá para a aula de yoga fazer exercício físico, mas também há um bocado desse preconceito. É o público de ginásio. O público de ginásio é uma público. Nunca imaginei. Então, o ginásio olha, pessoas são pessoas e em qualquer lado podes encontrar alguém que quer a coisa, não é? E é como tu dizes, acho que não podemos julgar as pessoas pelo sítio onde tu as encontras ou por aquilo, não é? Nunca sabemos o que é que vem do outro lado. Exatamente. Eu continuo a defender a mesma coisa. Neste momento a realidade em Portugal é que aquilo que eu danço, supostamente tu tens de saber dançá-lo por ti próprio. Ou seja, eu vou transmitir uma certa quantidade de vocabulário e tu, através desse vocabulário, tens de conseguir expressar à tua maneira, tens de contar a tua história e de maneira livre. Ou seja, supostamente nestes tipos de dança que estão ligadas à cultura hip-hop, não és suposto ir para uma aula aprender a imitar alguém. Ou seja, só ensinar coreografias supostamente não é o ideal. E o que acontece em Portugal é que há um mercado enorme de campeonatos coreográficos, não sei o quê, e os miúdos só aprendem a fazer coreografias. E então, novamente, há essa luta a dizer que não pode ser, isso não é a verdadeira forma, não é assim. E eu mais uma vez digo, deixem vir esses milhares de miúdos, deixem-os participar nesses campeonatos todos coreográficos, que nesses milhares de miúdos vão surgir para aí uns 100, 200 que vão querer aprender a verdadeira forma. Mas em relação... porque, olha, não sei se concordas, mas eu acho que às vezes as pessoas também não querem, entre aspas, aprender a verdadeira forma, como tu estavas a dizer, ou no caso do yoga, não abraçam o yoga por aquilo que ele é na sua essência, porque também não sabem, nunca tiveram a oportunidade de encontrar esse conhecimento. E como não tiveram a oportunidade de encontrar esse conhecimento, já conheci pessoas que praticavam, por exemplo, em sítios em que o yoga era praticamente ginástica. Pois. Mas uma ginástica diferente da ginástica de ginásio. Era uma ginástica que as deixava mais relaxadas, etc. Mas o yoga era basicamente isso. Quando começaram a perceber o yoga de uma forma um bocadinho mais ampla, como uma forma de estar na vida e como algo que não se restringe ali a umas acrobacias que tu fazes em cima do tapete, perceberam. Uau, eu não sabia que era isto, estás a entender? Então não é que elas não estivessem fechadas, é isso, elas nunca lhes tinham aberto essa porta. Então às vezes as pessoas também só vão até ali porque não sabem que existe mais, então têm que ter essa oportunidade, não é? De perceberem que há mais. Podem não querer avançar mais, mas pelo menos sabem que há mais caminho para andar se quiserem. Eu pessoalmente, eu tenho a sensação das pessoas que eu conheço, na grande maioria, sentiram-se atraídas pelo yoga por causa de trabalhar com a intenção de trabalhar mais a flexibilidade ou de ter um certo tipo de treino diferente da aeróbica ou do ginásio, ou seja o que for, mas era essencialmente, na maioria dos casos, pela parte física da disciplina. E não muito mais do que isso. E eu, no meu caso, como te disse, experimentei a primeira vez há muitos anos e não me recordo como é que foi, e depois experimentei ultimamente há poucos meses, e aí a experiência já foi completamente diferente. E inscrevi-me e continuei, só que depois deu-se as coisas dos Covid e não sei o quê, por isso está meio em stand-by, não sei como é que está agora a escola lá. Tenho que voltar a contactar para ver. Mas as escolas para já estão fechadas. Pois, foi aquilo tudo que eu pensei. Agora. Foi aquilo que eu pensei, mas confesso que e foi super engraçado o que aconteceu comigo. Para mim é diferente. Eu não fui só para trabalhar a flexibilidade ou a parte física, eu fui por ser muito curioso. E pronto, um dos estilos de dança que eu pratico é o b-boying, mais conhecido por breakdance, mas o nome correto é b-boying. Breakdance foi um termo inventado pelos jornalistas, não existe. Já estou a aprender coisas. Pode chamar breaking ou b-boying, mas breakdance não existe. Foi durante aquela grande moda dos anos 80, utilizava-se muito esse termo, ficou. Sim. E é mais fácil utilizar a palavra breakdance para explicar, porque as pessoas conhecem essa palavra, mas não é a verdadeira palavra. Eu acho que o pessoal achava que vocês partiam todos e daí o break.
Mas é mais ou menos isso. Mas é mais ou menos isso. Historicamente é quase isso. Há várias teorias. Há a primeira que diz que chama-se b-boying porque os dançarinos eram apelidados de b-boys porque dançavam no break da música. Quer dizer que numa certa parte da música há a parte que musicalmente chama-se break, que é para a música toda e praticamente só há a batida. Há ali um ritmo mais dinâmico que os DJs de hip-hop repetiam, prolongavam, tipo, pegavam 2 vezes na mesma música e prolongavam essa parte para as pessoas poderem dançar mais tempo. Então chamavam de b-boys porque eles dançavam no break da música. Mas também há teorias que dizem que eles chegavam lá e partiam-se todos e daí, tipo, b-boy também. Mas também a palavra tem a mesma origem, em break. Pronto. E o que é que acontece? Por ser super curioso e por haver montes de posições muito, muito parecidas, eu quis mesmo saber, para além do lado estético, que é o que faz com que nós utilizamos certos movimentos praticamente só por razões estéticas, não é? A dança é muito isso. Mas por haver um lado quase que terapêutico no yoga, eu fiquei assim a pensar, há muitas coisas que estão-me a escapar em muitos movimentos que eu faço. Eu utilizo estes movimentos por razões estéticas, porque ficam bem na dança, ficam bem na sequência que eu estou a fazer, mas eu preciso saber mais sobre os movimentos que já faço. E depois há aquela... Eu acho que espontaneamente escolhi esta dança pelo contacto com o chão, que é uma coisa que me atrai muito, preciso desse contacto com o chão. E quis saber o que é que havia mais por trás desses movimentos, para além do lado estético ou das pequenas histórias que me permitiam contar quando eu os utilizava na dança. E foi por isso que fui, só que não estava nada à espera do lado espiritual. Não estava, sabia que existia um lado espiritual, obviamente. Só que, aliás... Olha, então já sabes mais do que muitos. Sim, pois não, mas assim, eu acho que os que não sabem também é porque não querem saber, porque se não te apercebes que há um lado espiritual e que há aquele lado todo da meditação no yoga, é porque não queres mesmo saber. Mas eu no final da aula... Acho que é tudo uma questão de timing. As frutas não amadurecem todas ao mesmo tempo, não é? Cada fruta tem a sua época, pá. E há alturas, por exemplo, há pessoas que vão experimentar yoga numa fase da vida e aquilo não lhes diz nada e vão um tempo depois e cai uma ficha. Estava no momento certo, percebes? Estava no momento certo. Eu acho que qualquer motivo é bom para praticar yoga. Seja curiosidade, foi o meu também há muitos anos atrás, seja porque o médico diz que faz bem à dor das costas, ou à ansiedade, ou para dormirem melhor, ou como uma senhora que foi o caso mais engraçado que eu tive até hoje, já há muitos anos, uma senhora de alguma idade já, que o médico queria que ela fizesse natação, por causa das costas, mas a natação dava-lhe cabo do cabelo, por causa do cloro. Então ela achou que o yoga era uma opção melhor, porque nem transpirava, nem nada, não precisava. E eu lembro-me quando a senhora estava assim numa fase mais fundamentalista, na altura que tinha começado a dar aulas, e quando a senhora me disse isso, eu não mostrei na minha cara, mas por dentro fiquei assim, como é que é possível, quase como heresia, não é? E hoje em dia sou muito mais flexível em relação a isso, porque digo, olha, seja qual for o motivo que leva as pessoas ao yoga, o que importa é que vão. Porque elas de facto vão a pensar que vão encontrar uma coisa, ou vão em busca de uma coisa, e quando chegam lá vai-se abrindo um mundo que elas vão descobrindo, para lá, que isto é muito mais do que eu pensava, não é? Eu própria, quando comecei a praticar yoga, aquilo para mim era alongamento. Mas, porque assim, para mim, eu acho que a parte espiritual caiu muito rápido. Foi muito de uma vez, eu não estava nada... Estavas no momento certo. Olha, não sei, é assim, não é que fiquei de pé atrás, eu fui logo falar com a minha prof, que é a Maria João Matos, acho. Mas vai o tempo em que nós nos conhecíamos todos. Pois, imagina. Aliás, vai o tempo em que nós nos conhecíamos todos. Agora às vezes falam-me em nomes como se fosse muito óbvio. Ai, tu deves conhecer. Pois, é o que as pessoas imaginam, porque nós, quer dizer, quem vê de fora acha que a comunidade não é assim tão grande, mas pelos vistos é enorme, não é? São mais que as mães agora, são mais que as mães. Eu ouço falar em nomes, nunca conheço-os no meu tempo, entre aspas.
quando eu começaram na mesma altura que eu, mas hoje em dia já viste a quantidade de formações que há para aí, com dezenas de pessoas sempre a saírem a dar aulas, tipo, eu própria às vezes pergunto, para onde é que vai esta gente toda? Onde é que esta gente toda vai dar aulas? Mas há muita gente, e por isso às vezes ouço nomes. Eu também pensei que vocês conheciam todos e pensei que era tipo. Eu também venho das artes marciais, por isso é que eu já estava minimamente preparado também para a parte espiritual, porque já tinha praticado meditação e não sei o quê, e já estava à espera disso, só que não estava à espera de tanto. Mas pensei que, como nas artes marciais, toda a gente conhecia os grandes mestres, e eu tenho os grandes mestres, sim. Mas aqui em Portugal, tipo, nacionais, porque eu conheço grandes mestres nacionais, não há? É assim, há aqui excelentes professores nacionais, há excelentes professores. E que esses excelentes professores, eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, não é? Porque eu conheço que pratica yoga há muitos, muitos anos, salvo erro, desde os finais dos anos 80 e início dos anos 90, que se chama Vítor. Eu não sei o último nome dele. Ele era da minha rua e também dançava, entre aspas, breakdance, ou b-boy neste caso, na altura. E sempre ouvi falar que ele se tornou assim em grande professor de yoga, só que de todas as pessoas a quem eu falei, ninguém o conhece. Pronto, mas não faz mal. Ele era de Gaia. De Gaia. Tinha cabelo comprido. Sim, encaracolado. E chegou a ser casado com uma Regina aqui por nós da vida. Não faço a mínima ideia depois o que é que aconteceu com ele. Eu conhecia há muitos anos um Vítor de Gaia, que tinha cabelo comprido encaracolado, magrinho. Sim, magrinho. Na altura era casado com a Regina, que depois até começou a dar aulas de dança do ventre. Chegaram a ter uma escola de yoga em Gaia. Teve uma escola em Gaia, sim. Então, se calhar o Vítor Rodrigues, se calhar estamos a falar do mesmo. Ok, pronto, estás a ver? Eu conheço porque eu sou desse tempo dele. E passamos os dois por uma determinada organização iógica, se for o mesmo. E é daí que eu conheço. Vou pesquisar. Mas também há eu não sabia o último nome dele. Há muitos anos que não, se é a pessoa em questão, há muitos anos que não sei nada dele. Pois, nem não. Eu, porque assim, nós éramos, ele era mais velho do que eu e nós parávamos mais, eu e os meus amigos, mais com o irmão dele, que era o António, que nós chamávamos Toninho, e eles moravam perto de uma adega, então era o Toninho da adega. E ficou para sempre o Toninho da adega. E ele, sabíamos que era o Vítor, mas nunca soubemos o último nome dele, por isso eu não sabia se era Rodrigues ou não, mas vou pesquisar. Mas eu pensei também que fosse assim, que toda a gente se conhecesse, mas não. Aqueles que realmente se destacam, toda a gente os conhece. Olha, mas tenho de contar então a minha história desse lado espiritual. Então eu fui, gostei mesmo das aulas lá aqui na Granja, e a uma dada altura estávamos, não sei se deitados, já assim a relaxar, e eu super frustrado, claro, tenho um lado competitivo muito grande e tudo que não conseguia fazer e que toda a gente parecia fazer facilmente, eu, não posso aceitar. E depois havia outras coisas mais, digamos, físicas, menos flexíveis, que eu conseguia fazer facilmente, que os outros não conseguiam, e eu, ok, minha primeira aula, consigo fazer certas coisas que os outros não conseguem, e pronto, estava ali nos meus dilemas, deitámos e a Maria João disse-nos, e depois é assim, era o oposto de tudo aquilo ao qual eu estava habituado em termos de treino. Os meus treinos foram sempre, faz mais uma, puxa, vais conseguir, não sei o quê. E ela era tudo por sugestões, quando quiserem ou quando sentirem, estiquem a perna, ou eu, quando quiser, como assim? E, então olhava para os outros para ver quando é que eles faziam. E pronto, isso foi assim tudo novo. E uma dada altura, estou deitado, e ela disse assim, muito calmamente, uma coisa do género, permitam seguir as instruções da lua. E eu aí fiquei perdido. E eu comecei a tentar imaginar que instruções é que eu tinha que seguir. Fiquei a olhar para o teto à procura da lua que não via. E fiquei assim sem... E eu, isto não é que era demais para mim, mas nem sequer foi assustador, mas não estava à espera, foi surpresa. E lembro-me que não estava quase homem nenhum, aliás, acho que devia ser o único homem nessa aula.
Sim, mas depois fui a outra aula em que estavam imensos e nos balneários eles começaram logo a falar comigo, super simpáticos, já muito mais experientes do que eu, e eu contei essa história e pensei que eles iam se rir, porque eu achei imensa piada por eu me sentir perdido, não é por achar piada aquilo que foi dito. E eles ficaram assim, tipo, como se fosse a coisa mais normal do mundo, nem sorriram, nem nada, tipo, claro. Tipo, como fosse evidente que eu tinha que seguir as instruções da Lua. E eu, Olha, ok. eu também não saberia o que fazer se me dissessem para seguir as instruções da Lua. Pois, também não sei o que te responder. Mas, Então, isso é muito. Opa, isto cada professor dá a sua pincelada à coisa, não? O yoga tem a sua essência, depois cada professor tem a sua forma de passar os ensinamentos, de passar a prática. Cada professor depois às vezes vai dando a sua pincelada pessoal com a sua criatividade e depois também acabamos por, então se somos curiosos, experimentar também outras coisas e tal, e às vezes começamos a misturar, nas aulas acabamos por misturar coisas que não são tipicamente yoga, mas que têm o seu lugar ali, ou que podem ter o seu lugar ali, mas que, entendes? Então isso é uma, por exemplo, Catarina, da minha forma de ser e de dar aulas, nunca ninguém me ouvirá nunca numa aula dizer sigam as instruções da Lua, porque isso é uma coisa que para mim não. Hello? Instruções da Lua, entendes? Então, mas é uma coisa que não estou a dizer que não faz sentido, estou a dizer que eu também ficaria assim, entendes? Enquanto que para outras certo. pessoas isso pode ser uma coisa muito. Entendes? Então é muito. O yoga tem a sua essência, mas depois cada um embrulha num papel. O meu é azul, o outro é verde, entende o que eu quero dizer? Cada um dá ali a Perfeitamente. sua Perfeitamente. parada Eu, e o por- seu cunho eu, pessoal e às vezes a sua experiência até de outras coisas que vão complementar e proporcionar uma experiência mais rica aos alunos, mas que já são coisas muito pessoais de cada um, entende? perfeitamente. É assim, é Isto para verdade, te dizer, não te sintas mal, não te sintas mal por ter-me sentido que é perdido. isso da Lua, porque eu ficaria igual, eu era capaz de ficar Não, aqui o meu umbiguinho a dizer, espera lá, como é que eu sigo as instruções da Lua? pois, é assim, para ser totalmente sincero contigo, eu não me senti mal, senti-me perdido, achei piada e fui lá e contei-lhe e ri-me. ah, só que tenho muito um instinto quase que protetor quando acho que podem estar a querer trocar umas ideias. Eu tenho as minhas convicções, ou seja, se eu, se eu, se eu, se Impingir eu, alguma coisa, é isso? se eu sentir por algum motivo, o que não foi o caso de todo, por algum motivo que aquilo parece quase como uma seita, parece quase com aquelas coisas de gurus e não sei o que, não sei o que mais. Querem Eu, dogmatizar, não é? comigo não, Fazer, moldar o. comigo Mas não olha, funciona. yoga não é suposto ser assim, pelo contrário, não é? Sim, não, Portanto, se encontrares alguém a fazer isso, filtra, porque supostamente yoga é para te fazer pensar por ti, não sim, é? não sei, como te disse no início, não conheço nada mesmo. Existem ensinamentos que são como guias, entendes? Hum, Que te dizem assim, olha, esta rua leva ali, se fores por aquele caminho vais dar ali. Olha, experimenta caminhar assim, mas tipo, não são dogmas que te estão a tentar enfiar na cabeça e sim, convencer a pensar de uma determinada forma, entendes? Não. sim, esse seria Guias. esse seria o perigo comigo, mas não foi o caso. Fora essa frase que eu achei engraçada, E é posso, engraçado, é engraçado. uh, posso dizer que ela utiliza muito quase que metáforas e o facto dela conseguir meter imagens ajudou muitas vezes a concentrar-me. Eu tenho de facto tenho um problema de concentração, penso em mil coisas ao mesmo tempo e ao trocarmos de Não és só tu, posições, não penses. não percebi. Não és só tu, não penses. Pois, imagino que ainda para mais hoje em dia, com a quantidade de estímulos que nos rodeiam, é super complicado ser Não é só. sereno.
E então é verdade que as metáforas que ela utilizava ajudaram-me bastante a manter-me concentrado e a visualizar algo concreto nas posições e por isso... Mantinham a tua mente mais embrenhada ali na Sim, prática, não é? sim. Porque senão é muito abstrato. Se te disserem só agora, pronto, duas mãos no chão, uma perna no ar, a outra perto das mãos, com este ângulo e não sei o quê. Tu fazes, mas de facto vais estar ali mesmo com uma intenção muito parecida com aquilo que farias numa aula de alongamentos, ou de barra no solo, ou puramente Não é física. suposto. Pois, Não é, e não é não é suposto. Por isso eu acho que essas imagens metáforas que dava às vezes até ajudavam a fugir disso. Por isso até foi fixe, a não ser essa que pronto, achei piada, mas ainda hei de descobrir a razão de ser dessa. Mas Sei que um dia consigas seguir as instruções da Lua, estás a ver? Às vezes há fichas que só caem mais tarde. sim, de certeza. E nunca me vou limitar a julgar ou censurar seja o que for. Pelo contrário, é como as questões de... Até porque quando julgas ou censuras, então no caso da prática, não é? Estás a limitar e a condicionar a tua experiência. Completamente. É exatamente isso que eu acho. Então tens que te abrir para as coisas e quando tu te abres para as coisas tens que estar realmente aberto, porque se tens filtros já não estás aberto, não é? Às vezes há certas coisas que uma pessoa na altura não percebe muito bem, ou às vezes até racionalmente compreendemos, mas ainda não conseguimos sentir aquilo. Na hora certa a ficha cai. Aconteceu-me tantas vezes e continua a acontecer, às vezes numa prática, estar a praticar ou isso, às vezes nem sequer estar a praticar no dia-a-dia. E de repente cai numa ficha, tipo, era isto que o meu professor queria dizer quando dizia não sei o quê, não sei o quê. E que naquela altura eu não conseguia, não tinha ainda se calhar a capacidade para realmente abarcar a realidade que isto era. E agora, olha, percebi, caiu a ficha, sabes? Então, e se tu vais com muitos filtros, acabas por filtrar demais. E às vezes não deixa nem dar esse tempo de... Há coisas que não percebes na hora, como o seguir as instruções da Lua, mas eu sempre disse que tinha aqui uma pasta de coisas em stand-by. Que é, ok, coisas que eu não percebo, mas, ok, vou guardar aqui em stand-by, nem vou pensar nisto, mas na hora certa, se for para eu perceber, vai cair a ficha. Pronto. Então, é isso. Eu concordo plenamente contigo. Eu já falei disto em alguns episódios. Eu fui criado, em parte, em Portugal e na Suíça. E fiz grande parte da minha escolaridade lá. E lá, em cada turma, tinhas para aí 2, 3 suíços. O resto era todos estrangeiros. De religiões completamente diferentes e não sei o quê. E a minha família, em grande parte, é católica também. E da mesma forma, nunca na vida era capaz de dizer a seja quem for, não, a tua religião não está certa, ou aquela está mais certa, ou nenhuma religião está certa, ou tipo, só a ciência que está certa. Sou incapaz. Tenho as coisas em que eu acredito, outras que não, mas sempre fui de ouvir, tentar perceber, respeitar completamente sempre, até admirar às vezes, mas depois pronto, tenho a minha realidade, tenho os meus valores, as minhas ideologias, que vou alimentando ou não com esse tipo de coisas que ouço e que eu aprendo, mas acho super interessante na maior parte dos casos. Mas diz-me uma coisa, vocês têm vários estilos, não é? Há vários estilos de yoga, não é tipo um estilo, uma forma? Não, há vários estilos de yoga. Basicamente, aquilo que se faz no Ocidente, ou seja, o yoga que normalmente é praticado, que é aquele yoga em que tens a parte física, em que tens exercícios de respiração, tens relaxamento, que as práticas de yoga que encontras hoje em dia pode-se dizer que todas elas são Hatha Yoga, o nome de yoga aí. Agora, o que tens é depois, dentro desse estilo, muitos métodos de yoga, estás a perceber? Mais do que aqueles que eu conheço. Há aqueles principais, tipo Iyengar Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, que é um yoga muito em voga no Ocidente, que é um yoga bastante vigoroso, etc., fisicamente. Mas depois há 300 mil métodos de yoga que
mas variam todos desse yoga, que é o Hatha Yoga. Estou a perceber. Mas se tivesses que distinguir entre eles, se compararmos às artes marciais, há as mesmas diferenças que poderia haver entre o Karate e o Judo. Eu para isso precisava de saber mais sobre o Karate e o Judo. Pois. Mas, não. Ou seja, a essência do yoga é toda a mesma. E mas tudo então, que seja... Estilos de dança conheces vários, tipo salsa e seja o que for. Mesmo dentro do yoga, apesar de não ser a tua área, acho que vou conseguir responder, que é, o yoga é uma coisa, ok? É como se fosse uma raiz, é uma coisa, é uma essência, ok? Agora, depois, pode ter várias formas diferentes, mas vem tudo da mesma essência, tá? É uma raiz e dali cresce algum tronco e depois o tronco há diferentes raminhos, estás a perceber? Mas faz tudo parte da mesma árvore. Dá para perceber assim? Sim. Mas então, yoga que mereça o nome yoga, todo ele tem que ter a mesma essência, a mesma base, que é esta descoberta do eu, não é? Este trabalho sobre nós próprios, este trabalho interno. Agora, uns vão por um caminho e fazem, por exemplo, meditação, dedicam-se exclusivamente à meditação. Outros vão por outro caminho e tens as práticas de yoga que são as mais comuns aqui para nós no Ocidente, que são estas práticas que têm a componente física, têm a prática da respiração, algumas também com a meditação lá no meio, entendes? Depois vão por diferentes caminhos, mas a raiz é a mesma e a direção tem que ser a mesma, que é este estado de união, e muitas vezes o yoga é definido como isso, como união. E união de quê? De ti contigo próprio. Porque nós, a maior parte das vezes, não estamos connosco. E daí a causa destes nossos males todos, não é? Até de uma forma muito simples. Quantas vezes o nosso corpo está sem mente e a mente sem corpo? Porque nós estamos aqui, as tais questões da concentração, as dificuldades que tu falavas há bocadinho. O corpo está aqui, mas a cabeça está no outro lado qualquer e tão em piloto automático que tu às vezes já nem te das conta que ela anda no outro lado qualquer. E mesmo quando queres trazê-la para aqui, há uma dificuldade que ela está habituada, não é? Então isso é quase, o corpo está sem mente e a mente andar por aí sem corpo. O que é que o yoga quer? É que tu estejas inteiro, entendes? É trazeres a tua mente para o corpo, entre aspas, é esta união, daí a palavra união. E também podes ver assim a um nível mais amplo, a união contigo próprio e a união com o que te rodeia, não é? Este estado de união com o todo, isso é yoga. Então qualquer yoga, independentemente da forma que tome, só meditação, só físico, mais vigoroso, menos vigoroso que seja, a falar da Lua, de Júpiter ou de Saturno, seja qual for o yoga, essa tem que ser a base, esse tem que ser o caminho, entendes? Yoga que é yoga tem que ter isso. Agora, toma diferentes formas. E precisamente porquê? Olha, porque nós somos todas pessoas diferentes e há pessoas que se identificam com a meditação e que nem pensarem em fazer as posturas físicas, não quer só quer meditação. Depois há aqueles que se os mandasses sentar o rabinho num tapete e só fazer meditação, mandavam-te passear porque eles querem mexer o corpo. Então tem que haver yogas para todos os gostos. Entendes? Há pessoas que vão... Pronto, há pessoas que se adaptam melhor a um estilo, a uma forma, há pessoas que se adaptam melhor a outra. Agora, yoga em si é essa é a essência da coisa. E essa essência, qualquer forma que o método de yoga que tu pratiques possa tomar, essa essência tem que lá estar para ser yoga. Entendes? Por acaso nunca imaginei que houvesse assim uma separação, como tu explicaste, que há mesmo pessoas que se concentram praticamente só à meditação, outros muito mais à parte física e muito menos à meditação. Porque o que eu há pessoas que só praticam meditação. Pois, eu não consigo, eu nem dissocio o yoga da meditação. Para mim, o yoga é o caminho. Para mim, eu costumo dizer muitas vezes, olha, a meditação é o corolário do yoga, porque se tu praticas yoga, eu acho que já tens o caminho muito mais facilitado para a meditação. Exato, era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria chegar, porque o que eu senti... eu vou-te explicar como é que nós fazíamos no Kung Fu e de que maneira é que eu senti a diferença no yoga. O que nós fazíamos no Kung Fu, neste caso era Kung Fu Shaolin, é que chegávamos no início do treino e fazíamos uma forma de meditação. Que era mais tipo fazer o vazio completo, o objetivo, para te concentrares, para te preparares para o treino. Depois fazer o teu treino normal,
e depois no final meditávamos mais uma vez já sobre uma forma de visualização, em que estávamos a visualizar tudo aquilo que decorreu no treino. Posso-te dizer que tinha imensa dificuldade em me concentrar no início do treino, durante a meditação, em fazer o vazio, era muito difícil para mim. Na parte final já era muito mais fácil a parte da visualização durante a meditação. Sim. Quando comecei estas aulas aqui perto na Granja, o que eu senti logo é que a parte física preparava-me para a parte mental. No final, quando chegávamos à parte da meditação, o facto de criar ali uma proximidade com o meu próprio corpo, não sei se também com a ajuda da respiração e não sei o quê. No final, quando eu tinha como se concentrar, parecia que já havia ali tipo um casamento entre os dois. Já estás alinhadinho. Exato. E quase que era natural. Prática, é isso. Mas é mesmo isso. Por isso que eu costumo dizer aos meus alunos, uma pessoa quando chega ao fim da aula, as aulas no dia a dia eu dou aulas de 60 minutos. Passam a voar, não é? Então se tu numa prática queres fazer com que os alunos vivenciem várias técnicas e não apenas a parte física, não é? Mas a parte física, que acaba por ser a que ocupa mais tempo, até para fazeres uma prática equilibrada, mas depois tens a parte do pranayama, os exercícios de respiração, depois tens a parte do kriya, que são aquelas técnicas que se fazem, que ajudam a depurar o organismo, depois tens os relaxamentos, os yoga nidras, o que queiras chamar. Em 60 minutos é muito rápido, não é? Pronto. Mas, quando chegas ao fim da aula, que eu gosto sempre de fazer ali uns minutinhos de meditação. No fundo, o que tens que fazer é simplesmente, sentar e desfrutar do estado em que já estás, porque já lá estás. Exato. Depois se tivesses mais meia hora pela frente, era só estar ali mais meia horinha, porque já lá estás. Enquanto que quando chegas assim a seco e sentas-te no chão e fechas os olhos para meditar, se já tens muita prática, podes até conseguir, já está, o macaquinho, como eu lhe chamo, já está domesticado, ou mais domesticado, e tu consegues mais rapidamente acalmá-lo. Mas mesmo assim, se tu fizeres uma prática antes, e às vezes nem precisa de ser uma prática muito grande, às vezes até basta fazer uns exercíciozinhos, lá está, que te conectem com o corpo, que te conectem com a respiração, porque isso também faz o quê? Faz com que a tua mente venha para o aqui e agora, que é a meditação, é que estás presente. Então tudo isso ajuda. Realmente, quando depois acabas e sentas, já lá estás. Então, para mim, a meditação é como se fosse o fruto do yoga. É o corolário da prática de yoga. Então, sem dúvida que é um grande auxílio. Mas há pessoas que não fazem yoga e que praticam só meditação. Pois é, para mim foi difícil. Eu, assim, continuo... Eu já li várias formas de definir a meditação. Uma delas que li recentemente dizia que meditares é fazeres face a ti próprio, só, no silêncio, sem teres mais estímulo nenhum, mais nada. Mas sinceramente eu quando me meto nesse tipo de posição em que ou vou-me sentar na praia e estou ali, só estou... e a mesma pessoa dizia que correr não é nenhuma forma de meditação. Estás a correr, estás a fazer um exercício, não estás ali só para ti, só a lidar com os teus próprios pensamentos. Eu, sinceramente, nem sei se concordo ou se discordo. Sei que nas aulas ajudou-me imenso a preparar-me para a meditação, que nos outros tipos de exercícios que eu faço de respiração, eu já há alguns anos que ando a ler e sigo o Wim Hof, sabes? Aquele holandês. Não, diz-me o nome. Wim Hof. Houve um aluno que me falou há uns tempos dele. Pronto, ele era completamente dedicado ao yoga inicialmente, fez várias viagens à Índia e teve uma experiência na água fria em que sentiu-se atraído e percebeu um benefício, deixou o yoga e concentrou-se unicamente em treinos exposto ao frio, banhos de água fria, respiração e que ele diz aliás, ele criou o método dele mesmo. O método Wim Hof, sim.
Pronto, eu faço o método envolve essas três partes, a respiração, o treino no frio, ou a exposição ao frio e o empenho, são essas as três partes. Mas eu quando faço essa respiração, o que me ajuda a me concentrar e a, de certa forma, chegar ali a uma coisa parecida com meditação é a contagem, porque eu sei que tenho que respirar de não sei que forma 30 vezes e depois parar não sei quanto tempo e depois voltar a inspirar e aguentar não sei quanto tempo e depois voltar a fazer as 30 vezes e não sei o quê. Há ali um ritmo que é imposto que me ajuda a não pensar em 30 mil criar um coisas. padrão, uma ordem. Né? Sim, porque a respiração em si, se não fosse contada para mim, eu não conseguia chegar ali a uma forma de meditação e ficava outra vez naquela posição como sentia inicialmente no Kung Fu, em que estou a meditar sem estar pronto para isso. O que senti que não acontecia nas aulas de yoga, sentia-me pronto para isso através dos exercícios físicos, e para mim foi mesmo incrível, foi alta surpresa e só me apercebi disso aos poucos. Por isso, por mais tens que voltar às práticas. Sim, sim. Estás aí cheio de saudades, tens que voltar às práticas. Sim, eu depois estou sempre a praticar, seja o que for, mesmo lesionado, continuo a dançar, continuo a fazer as minhas respirações, continuo a fazer os meus banhos de água fria e estou sempre no meu mundo, nas minhas pesquisas e na minha harmonia. Era uma coisa que eu gostava de começar. No outro dia acabei de ler também sobre o assunto, sobre os banhos de água fria, então. e disse, eu vou conseguir, porque eu sou tipo gato, eu gosto sempre de água quente, mesmo no verão. E então o primeiro passo que eu dei, que para mim já é muito, é no fim do meu duche, diminuir a água quente e apanhar ali um bocadinho de água mais fria. Mas fiquei por acaso curiosa com isso dos banhos frios. É super interessante. Aconselho? Sim, aconselho. Eu lembro-me que era exatamente como tu. Eu lembro-me de fazer exatamente esse processo, diminuir a temperatura, e quando chegava ao final, na parte mais fria, às vezes mesmo sem puxar até estar completamente frio, pensei, é impossível eu aguentar isto. Não consigo, tipo, parecia uma tortura. Especialmente no inverno. Especialmente no inverno. Isso nem se fala. Agora até custa pouco, agora custa menos, porque está calor e não sei o que. Agora, seja no inverno, seja no verão, não me custa absolutamente nada. Para além do hábito, para além do teu corpo habituar-se, tipo, já não é novo para o teu corpo, já sabe como reagir, o teu corpo habitua-se. E quais foram os benefícios que tu sentiste que tiraste disso? Agora sou eu a perguntar-te a ti. Olha, que benefícios sentiste que tiraste disso? Primeiro, eu tinha a sensação de sentir efeitos contrários, porque aquilo diz que é super bom para as inflamações e para montes de coisas. Eu sempre tive montes de contraturas e senti que ainda tinha mais. Eu lembro de falar disso com um amigo meu que já estava mais avançado no processo, já tomava banho de água fria no lago, na Suíça, durante o inverno. E eu disse, olha, eu não consigo, eu estou a tentar agora e sinto que fico com mais contraturas, e acho mesmo que eu tinha mais contraturas porque ficava super tenso. Prendia a respiração e ficava ali, estava a tentar aguentar água fria e prendia-me. Agora quando não conseguias relaxar, não é? Não, impossível. Agora quando faço, estou completamente relaxado, faço as minhas respirações. Foi isso que me ajudou, foi preparar-me antes de tomar o banho através de respirações e isso. Agora quando vem água fria... A respiração é a mesma chave. Não percebi. A respiração é a mesma chave. A chave, completamente. Por isso, a prática de yoga também. Pois, também foi isso que senti. Tecnicamente senti dificuldades. Senti que não estava a conseguir bem, a fazer bem certas coisas porque não estava a respirar bem. E ainda estava nessa fase de a tentar compreender e aprender as respirações, que a Maria João tinha-me dito que até era fixe eu ir lá à parte para aprender certas técnicas, só aprender a respirar para depois nas aulas conseguir acompanhar. Então, mas para responder à tua pergunta do banho frio, benefícios, a nível de energia é incomparável.
sentes logo com muita mais energia. Tudo o que é contraturas e inflamações ajuda Diminui imenso, sim, mas ajuda. a ativação. Exato. Sinceramente, diminui, mas se estiveres lesionado, não é isso que te vai curar. O que eu estou a sentir agora não é por tomar banho de água fria que vou curar agora as minhas costas, ou seja o que for. Quando tens de tomar anti-inflamatórios, tens. Sim. Por exemplo, é verdade que eu nesta fase com as minhas lesões tentei alternativas. Já fazia os banhos de água fria, tentei alimentar mais através de gengibre e coisas assim que têm propriedades anti-inflamatórias, e tentei evitar alimentos que esses sim são inflamatórios, como alguns cereais, trigo, essas coisas, e açúcares e não sei o quê. Mas a uma dada altura tive que tomar anti-inflamatórios. Por mais que eu metesse couves nos pés alturas que não dá. Sim. Por isso, não cura. A longo prazo, diariamente, sentes a nível de energia um bem-estar incrível. Sentes mesmo uma diferença enorme. Super raro ficar constipado comparado àquilo que me acontecia antes, ficar com gripe, ou seja, ali... Vais resistente ao frio, pois. Sim, mas não é só a resistência ao frio em si, há ali um efeito qualquer a nível imunitário que funciona. Agora isso eu não sei explicar também, não sou assim... Tem que experimentar. Se tu eras como eu e conseguiste, ainda há esperança para mim. Mas vais conseguir facilmente. Disseste uma coisa que é importante, é que uma pessoa tem que se preparar aqui. Tens que ver isso, eu acho que tem que ver isso quase como uma prática. E tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar do yoga, por exemplo. Porque há uma coisa que eu digo muitas vezes, eu gosto muito de traçar paralelos entre a prática do yoga no tapete e a vida. Eu costumo dizer que a prática do yoga é tipo uma uma maquete, às vezes, de desafios a um nível mais amplo que a vida nos traz. E uma das coisas que eu digo muitas vezes quando as pessoas estão numa posição que lhes está a custar, e em vez de descontraírem, o que é que elas fazem? Aquilo que tu fazias com a água fria. Criam a resistência, contraem, e aquilo que eu estou sempre a dizer é respira e relaxa. Procura encontrar o conforto no desconforto. Quase como quando estás a dar à luz, não é? Quase como num contexto de parto. E eu digo, exato, e eu digo muitas vezes isso. No meio do desconforto, procura o teu conforto. Não é? No meio do aperto, cria espaço. E isso eu falo quando as pessoas estão nas posições, mas podes transportar isso para a vida. Quando a vida te está a apertar, tu em vez de criar resistência, o que tens que fazer é respira e deixa pousar, não é? Pronto. E com a água fria eu acho que até a nível de autossuperação, nesse sentido, só por isso vale a pena eu fazer. Mesmo nessa questão de, olha, prepara-te aqui, não é? E respira, e na hora do desconforto entrega, não crias resistência. É mais uma forma de treinar essa atitude que eu acho que para a vida é essencial. Porque nós relaxarmos quando está tudo calmo é muito fácil. Nós estarmos calmos e muito zen e muito serenos quando a vida está a correr bem é muito fácil, não é? Nós precisamos de relaxar e de serenar. Quando é que é a verdadeira arte? É quando a vida está virada do avesso e tu precisas manter os pés no chão, não é? E então aí é que estas técnicas todas, o banho de água fria é mais uma forma que uma pessoa pode treinar essa capacidade de, olha, mantém foco, encontra o conforto no desconforto. Então é mais uma razão para eu continuar aqui com as minhas práticas de água fria. Depois dizes-me como é que foi para ti. Mas sabes o que é incrível? É que agora tomar banho de água quente para mim não faz sentido nenhum. Para além, falaste-me dos benefícios, há uma coisa que sentes logo, que é quando tomas banho de água quente, sentes assim a pele seca depois. Tens que pôr creme, senão é estranho e fica assim com uma sensação estranha. Água fria não existe isso. Não tens a pele, não fica assim a pele. Tonifica a pele até. Estás-me a convencer. E poupa-se energia. É verdade. Nem tinha pensado nisso, mas é verdade. É outra vantagem, por isso vale a pena tentar. Eu li assim coisas e fiquei, já não é a primeira vez que leio, mas olha, é a questão do, tudo acontece no tempo certo. Já ouvi falar de banhos frios muitas vezes. Uma das minhas avós que se levantava às 6 da manhã e tomava banho de água fria, fosse verão, fosse inverno. E eu aquilo para mim, quer dizer, a minha avó é tola. E já tantas vezes ouvi falar de banhos de água fria, mas acho que estou numa fase, lá está, é o timing. Acho que estou numa fase que
é algo que se calhar me vai fazer bem. Se calhar não, vai-me fazer bem. Mas é Portanto, assim, e como falaste agora da tua avó, é verdade que há essa coisa do conforto que nos torna um bocadinho quase que mais fracos. Se está muito calor, está acho muito que calor, e se está muito frio, está muito frio, veste imensa roupa, ligas o aquecimento e não sei o quê, e estás sempre naquela, a tentar te aproximar daquela temperatura ideal. Assim que estás exposto a um contexto diferente, o teu corpo está completamente perdido e nem sabe se adaptar. Isso, aliás, foi uma das coisas que eu também senti, é a capacidade do meu corpo se adaptar a diferentes temperaturas. Já não tem nada a ver. Eu entro no mar, não me faz nada. E o pessoal diz, não, eu não vou tomar banho no Porto, é muito frio, não sei o quê. Eu curiosamente no mar, e a água aqui no norte é, às vezes em pleno verão está gelada, não é? Exato. E eu entro no mar sem problema, ou seja, eu entro e claro que sinto frio, mas no mar, lá está, no mar, especialmente se o mar estiver calmo, que eu consigo ir entrando, não sou muito de ficar ali na Gradualmente. beira da água e molha aqui, molha ali, acho que ainda me custa mais. Então eu vou andando devagar, mas não paro. E quando dou por mim, lá está, começo a sentir-me a contrair, respira fundo e mete debaixo d'água, já está. No mar eu consigo, no banho são mais mariquinhas, porque lá está. A pessoa está ali com a aguinha quente, sabe muito bem, não é? De repente, mas é uma coisa que realmente tens razão. A nível de energia dá para sentir. Tomas um banho de água do mar, no caso do mar não é só por causa da temperatura, o mar, né, tem ali umas Claro. propriedades incríveis, aquilo limpa tudo. Mas também com a temperatura, não é? Tu no verão estás ali cheio de calor e eu que tenho tendência para tensão baixa, fico ali meio a arrastar e de repente tomas um banho no mar e ficas ali super desperto, super acordado. E o duche de água fria também para acordar e para te deixar com energia deve ser incrível. É. E depois conto-te. Sim, conta-me. Vais ver que depois vai ser estranho tomar banho de água quente, é mesmo. Acredito que sim. E vou aproveitar esta altura do ano que está calor, é mais fácil para começar a adaptar, Sim, digo eu. sim. Vais ver que no inverno a temperatura da água é também. Não é só quando sais ou entras, é mesmo a temperatura muda muito. Agora, para mim, está quase morna a água. A água fria, quando metes no máximo frio, fica A tipo. própria água muda, pois é. E o que é que eu queria dizer? Estávamos a falar há pouco de superar dificuldades. Tu achas que por praticar yoga nesta fase, com esta fase muito estranha que o mundo está a viver, ajudou-te? Ajudou-me. Eu acho que ajuda em todas as circunstâncias. A minha ajudou-me, mas também devo-te dizer que esta fase, eu às vezes até me custa dizer um bocadinho isto, mas esta fase para mim não foi assim muito problemática, nem muito difícil, não. E eu acho que cheguei a. Sabes que eu já trabalhava muito em casa e tirando às vezes, por exemplo, durante a semana, às vezes eu só me ausentava de casa para ir dar aulas, porque de resto já trabalhava muito em casa, no computador, etc. Portanto, não sou daquelas pessoas, que essas devem ter sentido muito mais, que têm daqueles ritmos de vida de sair de casa às 7 da manhã e chegar às 10 da noite e que de repente se veem fechados em casa o dia inteiro. E eu já passava muito tempo dentro de casa, eu gosto muito de estar em casa, adoro. Dar as aulas online, devo-te dizer que para mim está a ser uma maravilha e eu por mim ficava assim a vida toda. E portanto, olha, não foi nada, para mim pessoalmente não foi nada complicado. Agora, não, sei que não foi assim para toda a gente. E, por exemplo, os meus alunos, quando eu passei as aulas para o sistema online, teve de ser, tinha assim, era um bocado o meu receio, será que as pessoas vão aderir? Porque aqui em Portugal ainda não há tanto, agora vai começar a haver depois disto tudo. Mas não havia tanto ainda o hábito de fazer aulas online. E eu tinha alunos que às vezes eu dizia, quando lhes faltavam às aulas, eu dizia-lhes, olha, vai ao Atria, que é o meu site, vai ao Atria, faz uma aula, já que faltaste à aula. Não é a mesma coisa. E as pessoas tinham um bocado de resistência a praticarem online. E eu, quando passei as aulas para online, fiquei com um bocado de receio. Olha, vamos ver se eu vou ter alunos, não é? Vamos ver se as pessoas... só que felizmente, como também não havia outra opção, as pessoas perceberam que ou praticavam online ou não praticavam. E o que todas elas disseram foi, não, nós queremos praticar porque se há a altura em que precisamos de yoga é agora. Porque realmente as pessoas estavam... A maioria estava sob maior tensão. Felizmente, acho que dentro dos meus alunos não houve assim ninguém que tivesse ficado
por exemplo, desempregado, que tivesse passado por esse tipo de dificuldades, como muita gente passou, muito difíceis. Mas ainda assim aquelas dificuldades de transitarem para uma realidade diferente, de estarem enfiados dentro de casa o dia todo, depois às vezes o estarem enfiados dentro de casa o dia todo com o marido, com a mulher e mais os filhos, não é fácil, não é? Não. Tipo, Big Brother familiar, o medo, o próprio medo da situação em si, do vírus, não é? Aquela paranoia de limpa tudo. Então as pessoas sentiam que, tipo, olha, se há altura em que nós precisamos fazer yoga, agora. um bocado um escape, é agora, não é? Então, sim, ajuda, porque dá-te ferramentas. Olha aquilo que estávamos a falar até agora, tudo se aplica. Encontrares o teu conforto no meio do desconforto, Pois. aprenderes a não criar resistência, aprenderes a aceitação, tipo, olha, posso fazer alguma coisa para mudar isto? Não, pois não, então entrega. Sabes? Isto é algo que também a prática de yoga também nos vai devolvendo sempre. Eu falo do yoga porque é a minha área, mas há outras coisas com certeza. Tu próprio, se calhar, na dança sentes isso, nas artes marciais, tipo, olha, alturas que é entrega, não crias resistência, não é? Se estás a ser levado para ali, deixa-te ir. E então todas essas ferramentas que o yoga vai dando, claro que ajudam as pessoas a gerirem aquilo que vão sentindo em alturas mais apertadas, não é? E esta situação toda, que se vive ainda, mas que até há uns tempos atrás não era pior, que as pessoas estavam mesmo confinadas em casa, foi uma situação difícil, então sem dúvida que ajudou, E por isso que floresceram aí primeiro que as pessoas de yoga também tiveram que se virar, têm contas para pagar, não é? Então, Exatamente, não como toda podiam a gente, estar claro. sem trabalhar de repente. Então, toda a gente tem uma pessoa que me ajuda, uma amiga que me ajuda com o marketing do site e que me disse: toda a gente perdeu a vergonha de fazer vídeos agora, porque ela às vezes às clientes diziam: olha, tu devias fazer uns vídeos a falar, e as pessoas tinham um bocado de vergonha, e agora ela dizia: olha, agora toda a gente perdeu a É vergonha de fazer verdade. vídeos. Teve de ser. E as pessoas tiveram que se adaptar, não é? É uma outra realidade, é uma nova realidade para já. E acho que mesmo quando as aulas voltarem a ser presenciais, e eu acho que há certas coisas que nunca mais vão voltar a ser como eram, mesmo no mundo do yoga. Eu acho que vai continuar, o mundo do yoga online vai continuar a funcionar bastante mais do que o que estava a funcionar antes. Porque as pessoas viram que afinal, o comentário de alguns alunos meus, isto afinal até resulta. Pois resulta. Não é a mesma coisa, mas nós temos o hábito de comparar experiências e não é só no yoga, na vida, em tudo. Até nos relacionamentos, não há amor como ao primeiro, e eu costumo dizer, não há nem como ao primeiro, nem como ao segundo, nem como ao terceiro, não é? Tudo É verdade. não é? E nós, com a coisa de comparar experiências, acabamos por limitar as experiências e condicionar as experiências. E cada experiência tem algo diferente a dar-nos, e há coisas que não podem, é como comparar água e vinho, ou água e azeite. Então, as aulas presenciais são uma coisa e são válidas, mas as aulas online também têm a sua validade. Então, esta situação até ajudou as pessoas a serem um bocadinho mais flexíveis nesse sentido e a perceberem que isto afinal também resulta. Pois resulta. Então acho que isso até vai mudar um bocadinho, se calhar, certos hábitos daqui para a frente. Também acho. Acho que há muitas coisas que podemos aprender com esta situação. Uma delas são as aulas ou o teletrabalho, as aulas online ou o teletrabalho, que de facto podem ter um lugar por imensas razões primordial na vida. Há imensas pessoas a fazer grandes trajetos para ir trabalhar, que passam menos tempo em família, menos tempo com os filhos, quando poderiam fazer exatamente a mesma coisa em casa. No caso das aulas online, que seja yoga ou outra aula qualquer, também dá a possibilidade a pessoas que não têm habitualmente acesso a esse tipo de aulas, porque imagina, sei lá, vou inventar um exemplo qualquer, pessoal de uma aldeia que mora a quilómetros de tudo, não há aulas de yoga lá. Tem grande acesso, é verdade. Tipo, de repente... Ou até queres praticar com um professor que está distante, que é de outra cidade, mas tu até gostas tanto daquele professor, tens a oportunidade, não é? Aliás, sim, e foi exatamente o que aconteceu com este podcast, que eu já estava a trabalhar nisto há muitos anos, que não consegui arrancar mais cedo. Arranquei para aí um mês antes disto começar, da pandemia surgir e não sei o quê. Agora, sério? Sim, mais ou menos. O que é certo é que eu não tinha previsto fazer isto desta forma.
era presencial, só gravei um episódio assim e ainda não tinha as condições ideais para o fazer, mas fiz na mesma. E estava virado para essa direção, estava à procura de material um bocadinho melhor para continuar com o projeto e não sei o quê. E deparou-se esta situação, eu tive que me adaptar e fazer via Skype. Por fazer via Skype, já fiz entrevistas com o pessoal da Suécia, com o pessoal da Itália, com o pessoal da Califórnia, que nunca iria fazer se tivesse guardado, insistido no formato inicial que eu queria manter. Por isso, é como tu disseste agora, há pessoas que têm interesse em fazer aulas com pessoal de muito mais longe e é verdade que estas opções permitem, mas tu sentiste dificuldade, por exemplo, em corrigir os alunos? Tu fazes via Zoom, presumo, não? Faço Zoom. Opa, essa é uma dificuldade. Eu com o meu grupo de alunos, a maioria deles já pratica comigo há bastante tempo, pelo menos há tempo suficiente para terem, acredito eu, as bases necessárias para poderem praticar em segurança sozinhos, ok? Não quer dizer que façam os exercícios 100% corretos, mas isso quando estão presencialmente também não fazem. A preocupação essencial é que pratiquem em segurança, não é? E claro que online, é assim, quando são alunos particulares é mais fácil, é só uma pessoa. Tanto que quando estou a dar aulas particulares, nem demonstro, estou só a ver, porque é só uma pessoa que tem que dar atenção a um. Numa aula com muita gente, mesmo que eu queira corrigir, as pessoas aparecem assim em janelinhas mais pequeninas e eu até posso ampliar, mas não vou estar a ampliar o ecrã de cada um, porque senão as pessoas estão ali meia hora na mesma posição à espera, então não dá. Então eu no Zoom opto por desligar, pedir às pessoas que desliguem enquanto estamos ali a falar no início, que é a forma também das pessoas conviverem um bocadinho. E que eu acho que trouxe um aspecto muito interessante, é que cada um está na sua casa, então cada um partilha um bocadinho do seu mundo. É verdade. E um mostra ao filho, e outro mostra ao cão, e outro mostra ao gato, e outro mostra à planta, e as pessoas estão ali a partilhar um bocadinho também do seu mundo. Mas depois, quando a aula começa, eu peço que desliguem o vídeo e o microfone, até porque as aulas, eu gravo as aulas, o Zoom tem a opção, não sei se o Skype também tem, se calhar também tem, de gravar a aula. E então depois a aula fica gravada e eu alojo a aula no YouTube, com links privados para os alunos, e eles assim ficam com acesso às aulas, podem fazer as aulas mais vezes, se não chegarem a tempo à aula, podem fazer a aula depois, porque eu mando a aula, então também tem flexibilidade, mas ou seja, para não interferirem com a gravação, desligam todos o microfone, porque senão podia aparecer o filho em casa a fazer barulho e já interrompia a aula, claro. Desligam as câmaras para não haver interferência e eu estou a fazer a aula com eles, que é coisa que eu nas aulas presenciais não faço, nas aulas presenciais quase não demonstro, só falo, e depois estou ali a ver as pessoas, só demonstro se for algum exercício que eles não estejam tão habituados a fazer e que não percebam bem, ou etc., porque de resto não demonstro. Primeiro, para me poupar um bocado fisicamente a mim, mas também para poder estar mais atenta às pessoas. Agora, nas aulas online, eu tenho que praticar do princípio ao fim e assim as pessoas estão-me a ver a mim. E eu não as estou a corrigir pessoalmente a cada uma, mas elas acabam por se conseguir corrigir melhor também por me estarem a ver a mim a fazer as coisas, pois. Eu consigo estar a explicar bem os pormenores e as pessoas verem em mim. Portanto, no outro dia uma aluna disse-me: olha, até estou com saudades e tal, e estou com saudades de te ter ali a fazer as correções, mas por outro lado sinto que estou com mais autonomia. Pois é. Que é uma coisa boa, porque acho que eu às vezes, eu sentia isso às vezes nas aulas, ainda por cima, como eu te disse, os alunos estão comigo há bastante tempo, a maior parte deles, mas eu não consigo não dizer as coisas todas sempre. Então fazem um exercício que já fizeram centenas de vezes, e há dias que eu digo a mim própria, hoje não vais dizer este beabá todo. Mas lá estou eu sempre, já sai assim automaticamente, joelho a 90 graus, assim encaixada, aqueles chavões que eu acho essenciais, têm sempre. E o que eu acho é que às vezes as pessoas, como está ali o professor, desresponsabilizam-se um bocadinho, e o professor está a dizer joelho a 90 graus, o joelho não está a 90 graus, e eu tenho que ir lá dizer joelho a 90 graus. As pessoas estando a praticar sozinhas têm que ser elas responsáveis por elas, porque o professor não está ali. Então isso também obriga as pessoas a estarem um bocadinho mais ali para elas, não é? Então, olha, é isso, são experiências e toda a experiência tem algo de bom para nos dar. E olha, e bendita a internet, mesmo quem era cético, porque se não fosse isso, neste momento as pessoas não é? Tinham ficado impossibilitadas de praticar durante este tempo e assim completamente, mantiveram as suas. Sim.
sim, em todos os Ah, sentidos. Acho que a internet foi primordial para ultrapassar esta fase. Não só em termos de. Sim, quer dizer, completamente em termos de comunicação, mas o que eu queria dizer era a comunicação. Queria distinguir a comunicação pessoal ou para dar aulas da comunicação que tem a ver já com a prevenção. Por isso foi, acho que, uma ferramenta enorme também em termos preventivos nesta fase. Por isso, sim. Mas achei super interessante aquilo que estavas a dizer agora não estás a executar tudo, porque não fazia ideia, tinha mesmo a sensação que todos os profs de yoga estavam constantemente a mostrar as posições. Eu, no outro dia, gravei um episódio, lá está, com um amigo meu da Suécia, professor de dança e treinador de boxe, e ele estava-me a explicar que utilizou muitos exercícios de boxe na dança, e uma coisa que tinha constatado que ele percebeu através do boxe é que devia-se pôr de fora da aula e não estar constantemente ali a demonstrar e executar com os alunos. Precisamente como tu disseste, para estar mais atentos àquilo que os alunos estavam a fazer, porque quando tu estás a fazer sempre constantemente com os alunos, é impossível estar super atento àquilo que eles estão a fazer. Mas não pensei que no yoga também se fazia. O que eu sinto é que é assim, eu sei que há muitos professores que usam as práticas, as aulas para praticarem, estão eles próprios a praticarem. Outros, por exemplo, às vezes alunos da formação que me diziam porque é mais fácil eu estar a descrever os exercícios quando eu estou a fazê-los. E eu digo, isso também é uma questão de prática. De tu próprio já teres tanta prática no corpo que já não precisas estar a executar o exercício para sentir como se faz o exercício e descrever. Isso é uma coisa que vem com a prática. Agora, eu não sou muito a favor das pessoas usarem as práticas para praticarem. Porquê? E eu estiver a demonstrar, e eu sinto agora isso, e eu estou a praticar com os alunos, não é? Estou a fazer a aula do princípio ao fim, aquilo para mim não é praticar. Eu estou a demonstrar os exercícios. Agora, porquê? Porque eu, apesar de estar a falar para uma câmara, os alunos estão do outro lado, eu tenho que estar a explicar os exercícios. Eu faço uma coisa que é horrível, que é estar a praticar e a falar. É horrível, cansas-te muito mais, não é? Portanto, quando eu estou a praticar, quando é a minha prática, eu estou centrada em mim, eu faço aquilo que digo aos alunos para fazerem, não é? Eu estou ali, eu estou presente em mim, eu estou a sentir o meu corpo, eu estou a respirar corretamente, etc. Quando a pessoa está a dar aulas, não está a falar, mas não está a respirar corretamente. E se estás a fazer os exercícios, se estás tu, mesmo que estejas a dar atenção aos alunos, não dás a mesma atenção que quando andas lá no meio deles, não é? Geralmente se tem uma turma grande, as pessoas lá do fundo, se tu não vais até lá, não as vês tão bem como vês as pessoas da primeira fila, não é? Exato. Portanto, o que eu sempre senti é que, ao fazer na aula, eu nem estou a praticar, nem estou a dar aula. Para mim, nem estou a fazer uma coisa, nem estou a fazer outra. Já para não falar que, fisicamente, ao fim de 20 e tal anos a dar aulas, não sei quantas aulas por dia, o teu corpo também começa a dizer assim, vamos lá, poupa-me um bocadinho. Claro, é um desgaste, pois. Poupa-me um bocadinho, não é? Especialmente porque depois as aulas não são equilibradas para o professor. Tu estás a demonstrar um exercício, mas depois um aluno está a fazer mal, tu sais do exercício de qualquer maneira e vais corrigir o aluno, depois voltas para o exercício. Não fazes do mesmo tempo para o lado esquerdo e para o lado direito. Exato. Depois os alunos no fim têm ali um relaxamento ótimo para digerirem a prática. Tu não tens relaxamento nenhum porque tu estás a induzir o relaxamento. Então a prática para o professor não é equilibrada. Isso ao fim de muitos anos de prática começa a trazer o teu corpo a manifestar, não é? A gente não está aí para novos com a idade, não é? E então há que preservar um bocadinho a ferramenta. Portanto, por essas razões todas, eu normalmente gosto mais de falar. E também, porque se eu quero que os alunos, e é uma coisa que eu tento criar nas aulas, estejam assim numa espécie de estado meditativo, olhar para dentro, concentrados neles, quanto menos tiverem que olhar para fora, menos se distraem, entende? Então mais para dentro vão. Então, por todas essas razões e mais alguma, eu normalmente demonstro pouco. Nestas alturas, pronto, acabo por a prática, a aula acaba, eu estou a praticar com eles, mas aí, quando estou a gravar as aulas no Zoom e a dar as aulas, aí estou mesmo a praticar, tipo, eu fecho os olhos, coisa que numa aula com gente à minha frente nunca fecho os olhos. Quando estou a fazer um vídeo, fecho os olhos, na altura do relaxamento, faço o relaxamento, pronto, então acaba por não ser tão desequilibrado, é cansativo na mesma quando são dias com várias aulas,
para o meu corpinho não é tão desequilibrado porque eu faço a prática toda, mas é isso. Por acaso nunca tinha pensado nisso, até porque não consigo fazer uma comparação com aquilo que eu conheço, que é a dança e não sei o quê, mas é verdade que faz todo sentido. No entanto, eu a fazer a aula, por não conhecer nada, senti mesmo necessidade e até às vezes arrependi-me de me meter atrás, senti mesmo necessidade de ver exatamente aquilo que estava a acontecer para conseguir acompanhar. Quando estás a dar aulas, por exemplo, se é uma turma que tem menos experiência, automaticamente tens que demonstrar mais. Só a parte verbal não chega. Agora, eu tenho a sorte de ter um grupo ali já muito bem trabalhadinho, Pois. pessoas que estão comigo há muitos anos, e entretanto aqueles que foram entrando de novo também já eram pessoas que já praticavam e inseriram-se no grupo, e então às vezes eu estou a dar as aulas e eu própria digo assim, epá, é tão fácil dar estas aulas a alunos assim, que tu dizes os nomes, até alguns nomes já em sânscrito, que eles de tanto ouvirem, aquilo já entrou, não é? E dizes para lá um Virabhadrasana e vês a turma toda aí para o exercício, nem que tu tenhas que dizer qual é o exercício, é muito bom, tipo orquestra, já tu estás ali a dirigir a orquestra. Claro que isso também demora a formares um grupo assim, quando estás com uma turma em que a maior parte das pessoas são novas, ou se tens uma turma em que há muito entra e sai de gente, então tens sempre que demonstrar mais, porque é como tu dizes, para quem tem pouca experiência tem que ver, tem que recorrer mais à visão. Pronto, é isso. Mas no entanto, acho também super interessante, e isso foi uma coisa que eu também tentei fazer nas minhas aulas, criar ali uma sinergia e não dividir muito as coisas por níveis. Eu podia perfeitamente ter uma aula de avançados, uma aula com pessoas inexperientes e com alunos inexperientes, só que acho super interessante haver ali uma mistura e de certa forma dar uma certa responsabilidade aos que estão mais avançados, aos mais experientes, e haver ali uma interação entre eles, e acho que traz benefícios. Acho super interessante E eu nas minhas aulas não tenho as pessoas divididas por níveis também. Então imagina que chega uma pessoa que nunca fazia yoga, às vezes acontece, alguém que vai experimentar e nunca fez, e entra numa turma de pessoas que já praticam há muito tempo. E inevitavelmente, se calhar nessa primeira aula, eu baixo um bocadinho o nível da turma, entre aspas, faço uma prática mais básica, que mesmo para quem tem mais experiência é sempre bom voltar às bases, relembrar às vezes coisas mais básicas, não é? Mas depois o que eu sinto é que essas pessoas que entram em turmas de pessoas que já têm alguma experiência acabam por evoluir mais rápido, porque são quase levadas pelo grupo, não é? Exatamente. Mas e também, aquilo que ensinamos no yoga é um bocado, tipo, não te compares com quem está ao lado. Há bocado aquilo que estava a dizer. Não te compares com quem está ao lado, cada um faz a sua prática. Tu até podes ser um aluno muito experiente e naquele dia estás muito cansado ou estás com uma lesão qualquer ou isto e aquilo que te impossibilita de fazer a maior parte das coisas. Não interessa, não é? Isso é uma coisa que se diz sempre nas aulas. Eu estou sempre a martelar isso na cabeça das pessoas. No yoga há uma palavra que é a ahimsa, que é a não violência, que é um princípio que se deve aplicar, é um dos princípios éticos do yoga para a vida, mas que na prática é aplicada também em relação a ti próprio. Olha, não violência com o teu corpo, respeito ao teu corpo, então não importa se o vizinho do lado está a fazer o pino em cima dos dedos mindinhos, não importa o que está a passar ao lado, porque a prática é mesmo isso, é para tu olhares para dentro, não te distraias com o que está à tua volta, né? Mantém o foco e cada um faz o que pode e sempre dizer às pessoas, olha, respiração. Se sentes que a tua respiração está a ficar muito rápida e não estás a controlar a respiração, opá, para um bocadinho e respira. Porque se tu deixas de controlar a tua respiração, o yoga já era. Porque a cabeça começa a ficar logo agitada e portanto, controla a respiração. Então uma pessoa vai dando sempre essas dicas, não é? Mas sim, é interessante essa mescla, porque eu acho que quem está a entrar de novo acaba por ser levado pelo grupo mais experiente. É interessante. Sim, sim. Acaba por ser levado pelo grupo mais experiente e dá essa tal responsabilidade aos mais experientes, ou quase que motivação, sentem-se mais experientes e estão ali também já com o papel deles. Eu acho essa mistura super interessante.
Eu Agora, às vezes valho-me dos mais experientes, tipo, quem não me vê a mim e o pessoal menos experiente vai vendo o pessoal mais experiente a claro. ver, a fazer. É essa responsabilização. Exatamente, exatamente. O que é que eu queria dizer? Essas sequências de movimentos surgem como? São sequências já existentes? São sequências improvisadas? São sequências preparadas? Como é que surge isso? Olha, então é assim, naquele. Depende dos métodos também. Por exemplo, tens um método que é o Ashtanga Vinyasa Yoga, que eu há bocado falei, que é um método muito em voga no Ocidente, e em que aí tu tens sequências específicas e uma ordem de aprendizagem, e o professor segue aquelas sequências e segue aquela ordem. Portanto, há um método em que o professor ali, claro que há sempre o cunho pessoal do que o professor vai passando, etc. Mas a estrutura da aula é aquela. Entende? Tirando isso, tirando esse método, e pode haver aí um ou outro em que o professor tem um bocadinho menos de liberdade a nível de criatividade das sequências, o resto é mesmo criatividade de criar sequências. Há uma sequência chamada Saudação ao Sol, não sei se já ouviste, Sei, sei, que é sei. uma sequência, pronto, que é uma sequência que faz parte da maior parte dos métodos de yoga, que é uma sequência muito tradicional e que é basicamente a única pré-definida, e mesmo dentro dessa sequência há diferentes variações, desde a mais tradicional, há muitas Pois. variações. Mas vai muito da criatividade, da maneira como tu ligas, olha, é como criar joias, tens várias contas e a forma como tu combinas as diferentes contas para dar diferentes fios vai da criatividade do artista, entre aspas. Então, na maior parte dos métodos de yoga, o professor tem essa liberdade de criar as suas sequências. Agora, deve seguir alguns critérios, sim, critérios de modo a ter uma prática equilibrada, e são alguns critérios que deve seguir. Agora, é mesmo uma questão de criatividade, é por aí. Por acaso eu já vi assim certos casos em que fiquei assim um bocado. Questionei um bocado a fluidez da sequência. Por praticar aquilo que pratico, para mim passar de uma posição para outra, em certos vídeos que via, não achava aquilo natural, não me apetecia ir para aquela direção. Se eu estivesse naquela posição, ah, acho que havia ali uma quebra qualquer e fiquei sempre a pensar porque é que eles fazem isto? Será que há uma razão? Será que a sequência já existe assim? Será que eles aprendem sequências do início ao fim e depois ensinam dessa maneira? Ou será que têm liberdade para Isso criar? em geral é mesmo criado pelo professor, não é? Estava Às mesmo vezes pode curioso. haver, às vezes pode haver alguma ideia, sei lá, de algum tipo de compensação que o professor achasse necessário fazer e por isso tem introduzido. Para isso teria que ver, por exemplo, essa sequência que tu disseste, Pois também não me lembro. Foram vídeos. Nas aulas não teria que senti ver, isso. mas muitas vezes, mas em geral é mesmo a criatividade, é mesmo. E uma coisa que se deve ter em conta é mesmo a fluidez, tipo, não faz muito sentido estás a fazer uma posição em pé e de repente, de uma forma assim abrupta, vais fazer uma coisa no chão e depois entendes? Tem que haver. Eu costumo dizer que as transições entre as posições Hum, também são posições, só que são posições em movimento, então a coisa deve ser o mais fluida e eu costumo dizer mais redonda possível, hum, sem grandes faz todo sentido. arestas, assim, desculpas, sem grandes quebras, não é? Hum, Mas eu acho que isso depois já é muito. Olha, para mim, e eu há muitos anos atrás, nos meus primórdios, fazia muito isso, lá nessa. E foi nessa passagem que eu acho que conheci esse tal Vítor, se estivermos a falar da mesma pessoa. ah, Estávamos numa organização de yoga que cultivava muitas coreografias de yoga, que no fundo era dançar com yoga, era criar, pegares em asanas, nas posturas, com uma música e criares um flow, uma hum, sequência de posições. E nós dois andávamos nessa coisa das coreografias. E uma coisa que era levada em conta era mesmo a fluidez, tipo, é tu estares numa posição e perceberes qual é a coisa mais lógica a fazer, ou mais fluida a fazer a partir daqui, mais orgânica. O que é mais orgânico fazer a partir daqui? Entende? Então aí vai muito mesmo da criatividade de cada um e daquilo que o teu corpo te permite fazer. hum, Porque hum, às vezes há certas transições para as quais tu tens que ter uma grande mobilidade articular, tens que ter uma grande força muscular,
não é? Então também vai daquilo que o teu corpo consegue fazer. Claro, quando estamos a fazer uma aula para uma turma, temos que levar em conta não o que o nosso corpo consegue fazer, mas o que a turma, o nível da turma, não é? Que deve ser levado em conta. Mas, sim, resumindo, criatividade. Boa. Criatividade. Vou-te contar como é que eu descobri a saudação. É saudação ao sol, é isso? É a saudação do sol ou ao sol? Ao sol, saudação ao sol. Saudação ao sol. Surya Namaskar em sânscrito. Isso depois também vais-me explicar porque é que vocês não falam em português. Porque é assim, para nós não falar em português. Diz? É como no balé, os nomes estão em francês. Pois, ou nas artes assim, marciais, às vezes também dão sim, nomes agora, na língua do berço. Sim, mas eu percebo isso na dança, por uma questão de comunicação universal. Ou seja, se eu for dar uma aula ao Japão, vou dizer o nome da posição ou do movimento e as pessoas vão saber exatamente aquilo que eu estou a falar. Mas no yoga também vale para o yoga. É por causa disso, então? No yoga, não é por causa disso. No yoga eu estava mais curioso porque há esse lado todo espiritual e podia ser mais profundo que isso, podia haver uma razão mais profunda. E a razão é mais profunda do que isso. Eu estou a dizer que essa é mais uma vantagem. Tipo, Surya Namaskar, a saudação ao sol, diz Surya Namaskar, é Surya Namaskar aqui na Índia, no Japão, no Brasil, desde que as pessoas saibam que Surya Namaskar é a saudação ao sol, diz Surya Namaskar e as pessoas sabem, não é? Mas no caso do yoga tem muito a ver precisamente com a tradição, não é? O sânscrito é a língua, digamos, é a tradição, para manter a tradição. Claro que depois tens as traduções todas, que eu acho terríveis. Então as tradições em português, eu acho horrível, sou incapaz de dizer vamos fazer um golfinho, vamos fazer a vela, tipo, não sou eu. Então prefiro, e durante muitos anos, eu por acaso durante muitos anos da aula nem dava nome às posições e tinha deixado o sânscrito. E depois também não sei porque comecei a dizer o nome em sânscrito outra vez. Não para obrigar os meus alunos a saberem que não obrigo, mas eles próprios têm curiosidade e acham interessante e como não são obrigados a aprender, aprendem. Porque é um bocado por água e mole em pedra dura. Tanto ouvem dizer Surya Namaskar, que já sabem que Surya Namaskar é a saudação ao sol. Portanto, nas aulas também facilita a comunicação. Quando eu digo Virabhadrasana, e as pessoas já sabem que Virabhadrasana, que é o guerreiro, Virabhadrasana, e as pessoas já vão. Então, e as pessoas gostam de aprender, pelo menos em geral, as pessoas gostam de aprender os nomes, acham interessante. E como não é obrigatório, elas aprendem. Se fosse obrigatório, se calhar, isso é muito complicado, não quero saber. Mas como não é obrigatório, aquilo vai entrando na aula e as pessoas vão aprendendo os nomes. Eu confesso que eu tenho que confessar que fiquei envergonhado e nunca disse, nunca, porque no final da aula eles diziam umas palavras quaisquer, que é tipo, não sei. Mantra. Não percebi. Era um mantra, não vocalizaram um mantra? Talvez, era assim uma frase curta que eles diziam, tipo que todos os seres do planeta devem ser felizes ou uma coisa assim. Que... Ou talvez Loka Samastasu Kino Bhavantu, qualquer coisa assim. Santinho. Ou Om Shanti, qualquer coisa assim. Pronto, não sei o que era, mas eu, assim, é estupidez minha. Para já, por um lado, é vergonha. E por outro, há aquela coisa de, como é que eu te explicar isto? Sabes aquelas pessoas que praticam capoeira há 5 meses e de repente já têm um sotaque brasileiro? Sei que eu conheço alguns. Sabes? Eu detesto isso. Acho assim quase como uma falta de caráter. E não quero ser essa pessoa. Não quero ser nunca essa pessoa. Por isso fico assim, tipo, eu não vou dizer isto, não vou começar. Diferentes. Tipo. É diferente. Agora voltando ao yoga, tipo, as pessoas praticam yoga, não andam aí a falar sânscrito no meio da rua. Claro que não. Mas é verdade que eu reagi assim um bocado, fiquei assim um bocado com vergonha e sem nunca querer ser essa pessoa. Eu lembro perfeitamente uma vez estava com um amigo meu e ligámos para outro amigo onde íamos jantar e ele falou com a mulher dele, que é brasileira,
E ele, eu não sabia com quem é que ele estava a falar. E ele ao telefone começou a falar com o sotaque brasileiro, esse tal meu amigo. E eu virei para ele e disse: Oh Berno, por que estás a falar em brasileiro? Que ele fala normal, nunca teve sotaque. E ai, não é isso, bro, é que eu já trabalhei num rodízio. Foi a justificação mais estúpida que eu Olha, ouvi. E então falaste no olha a rodízio e tua quê? Falas brasileiro agora roupa porque trabalhaste num portuguesa, rodízio? Mas pronto, realmente. foi assim. Mas pronto, foi engraçado. Foi a desculpa mais estranha que eu ouvi para o sotaque brasileiro. Trabalhei no outro dia. E pronto. Eu com essas coisas fico assim meio. ah, Eu percebo que a mim também me faz um bocado de comichão isso. Opa, há brasileiros que vivem aqui em Portugal há 40 anos e falam brasileiro puro. E há o português que vai passar férias ao Brasil e vem de lá falar brasileiro. Opa, Opa, não isso percebo. Não também não gosto percebo. nada. Também não gosto nada. Ainda por cima porque eu detesto aquele português com sotaque brasileiro. Epá, matem-me já, pelo amor de Deus. Sim, 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 Nem que não venham encaixa, soa depois. falso. Não, tipo, olha, Assim, uma coisa ou outra. aquilo que eu defendo é que as pessoas devem mesmo gostar, aprender a gostar delas próprias e terem orgulho daquilo que são. Que não precisas Sim, transformar em seja o que for. Não, a mesma coisa pá, em meados dos anos 90, quando o hip hop começou aqui mais a sério, e isso eu dizia a alguém pronto, que fazia parte do movimento, que era isso que eu praticava, e as pessoas queriam falar de uma maneira fixe comigo, e não sei o quê. Desculpa, eu falo normalmente, não te preocupes, não tens que mudar a mas, tua maneira de falar para comunicares pois, comigo. E, mas há uma coisa que eu te queria contar há pouco, que foi em relação à saudação ao sol. A primeira vez que eu vi isso foi-me enviado. Foi um amigo meu que me enviou um link, e esse meu amigo é assim um extraterrestre da dança, é um gênio. É preciso perceber mesmo muito de dança para conseguir acompanhar o nível dele, a nível de movimentação. E quando ele fala da mesma maneira. Eu vou-te contar uma coisa que ele me contou. Essa coisa de saudação ao sol foi mesmo. Estávamos a falar, ele disse: estava agora a fazer alongamentos. Eu disse: também tenho que fazer. Mas nunca tive a disciplina para fazer, nem sei o que fazer ao certo. E ele: olha, faz isto. E enviou-me a saudação ao sol. Foi assim que eu comecei. Mas ele um dia disse uma coisa que eu quero saber o que é que tu achas disso. Que é assim super diferente de tudo aquilo que me tinham dito até aquele dia. Uh, ele é, como eu te disse, um gênio do estilo dele. E eu estava a dançar esse estilo, que é popping neste caso. Ele chama-se Walid, é um francês. popping é tão giro. Eu já vi alguns de Já popping viste? que eu acho que fico fascinada. Como é que eles fazem aquilo? Querida. É. E ele é assim mesmo um gênio, é um dançarino francês. E ele veio cá a Portugal, estávamos a falar e eu estava ansioso para ele me dar alguns conselhos. Então estivemos a dançar juntos e depois no hotel está a falar com ele e disse: olha, Wally, tens que me dizer o que é que achaste da minha dança e o que é que eu posso trabalhar. E normalmente o que as pessoas te dizem nessas situações é: olha, tens de trabalhar esta técnica, ou então tens de tentar ser mais solto, ou uma coisa assim. Ele olhou para mim e disse-me assim: quanto é que tu pesas? E eu disse-lhe, não sei, sei lá, 55, 56, não me lembro o que é que eu lhe disse. Ele disse: pronto, sempre que pousas os teus pés no chão, tens que sentir esses 56 quilos. Tens que trabalhar os teus apoios, tens que trabalhar a tua conexão com o chão. E foi uma coisa que eu não estava nada à espera e que ajudou muito na minha dança. Vocês têm essa coisa dessa sensação com o chão, de trabalhar esse toque, ou é um aspecto no qual não pensam, que está inerente ao yoga, mas porque existe esse contacto. Vocês estão constantemente em contacto com o chão, naqueles apoios, e há muito Nós aquele. estamos em contacto com o chão. É que estejamos em pé, Sim, sentados, deitados. óbvio, ninguém vive no ar, não é? Mas, Não, mas não, há eu uma sei. Eu procura estava muito aqui mais. de conexão com a raiz, com a base, digamos assim, com. Sim. Estava a tentar ver se estava a perceber a tua pergunta. Opa, aquilo que me surge ao pensar nisso, que também nunca tinha pensado assim propriamente disso assim dessa maneira,
é que de facto, e às vezes há aulas até dedicadas a isso, ao enraizamento, ao criar essa conexão com o chão, esse enraizamento, sabes? Que é uma coisa que eu digo algumas vezes porque eu sinto isso, é que nós podemos ter tendência com o yoga e a prática dessa questão espiritual, falávamos já no início, não é? De querer, é como se quiséssemos fugir para o céu e esquecemos que estamos na Terra e a importância do enraizamento. E eu confesso que isso foi o que o yoga me trouxe a mim, enraizamento, porque eu desde sempre, e se calhar por isso eu encontrei o yoga tão cedo na minha vida, e quando encontrei o yoga para mim foi tipo, uau, isto existe, porque parece que era aquilo que sem querer eu fazia, porque eu sempre facilmente, e se calhar porque passei grande parte da minha vida a sentir-me um bocado desajustada aqui, tipo ET, ser de outro planeta, e então, e desde criança, e então eu viajava muitas vezes sem bilhete, ou seja, aquilo que para as pessoas era muito difícil e que ainda hoje para muita gente é a parte do desafio, que é a sua ligação com tudo o que é material, na maior parte das pessoas é uma relação bem estabelecida e estão-se a abrir para a questão subtil, entendes? Para a questão não material. E eu era ao contrário, eu era uma desajustada aqui nesta terra, neste planeta, muito desenraizada e facilmente eu estava aqui, mas não estava aqui, estás a perceber? Então o yoga para mim até foi mais um caminho de cima para baixo do que de baixo para cima. Está a dar para perceber? As pessoas começam com uma grande ligação ao que é físico e descobrem a vertente espiritual com o yoga, e comigo o caminho foi um bocado de cima para baixo. Foi eu fazer as pazes com o que é físico, até mesmo com o meu próprio corpo, com que até com o corpo eu tinha uma relação estranha em criança e adolescência e não sei o quê. Então o yoga a mim trouxe-me enraizamento. E eu talvez por isso também tenho bastante esse foco nas aulas. Ui, que a garrafa entornou. Até porque sinto que às vezes as pessoas usam a espiritualidade, ainda bem que não vês as minhas calças, não parecia que eu tinha feito xixi. As pessoas usam a espiritualidade um bocado para fugir da realidade. Sim. E a espiritualidade não é para isso, não é para fugir do mundo, não é para te libertares do mundo, é para te libertares no mundo, enquanto estás no mundo. E é muito importante nós trabalharmos este enraizamento à terra. E nas práticas, simbolicamente, isso pode ser feito através de práticas que te ajudem a esse enraizamento no chão, entendes? Eu estou aqui a dar uma grande volta, mas espero estar a ir em direção àquilo que tu perguntaste. E então sim, nas práticas, e então as posições em pé, especialmente aquelas posições, algumas delas musculares em pé, posições que são fortes, que te obrigam a esforço muscular e que te obrigam a estar ali com boas bases, sabes? Com os pés bem assentos no chão, com as pernas firmes. Isso trabalha-se bastante no yoga, esse enraizamento, essa ligação ao chão, que pode ser vista não ao chão pavimento apenas, mas ao chão de terra, esse enraizar, esse tomares consciência, como o teu amigo te dizia, do teu peso, desta tua componente material, porque só quando tu estás bem enraizado é que podes de facto transcender e crescer lá para cima, porque sem bases, se tu cresces lá para cima sem chão, não vais longe, entendes o que eu quero dizer? Então, não sei se respondi. Respondeste. Porque se eu te der outra imagem daquilo que ele me disse, é fácil. Há uma pergunta que costumo fazer muito durante as minhas aulas, que é quantos sentidos as pessoas usam para aprender a dançar, e normalmente dizem sempre dois, não é? Que é a visão e a audição. Eles olham para ver o que têm que copiar, e a referência deles é música. Mas o tacto também deve ser um sentido, exatamente, não? Muito... Exatamente, mas é isso que eles esquecem. São esses apoios que eles esquecem. No caso do popping, quando ele me falou do meu peso, é porque tens mesmo que sentir esses apoios, tens de estar mesmo com uma boa base, como tu disseste, quando danças nesse estilo. Exato. Agora, quando tu utilizas o termo enraizado, leva-te logo para um lado quase mais espiritual, que é aquilo que tu estás constantemente a trabalhar na tua área. E eu não. No entanto, e é isso que eu acho mágico nestas conversas e nestas partilhas,
as duas coisas têm a mesma função, porque eu não descrevo assim, mas o que é certo é que vai ter exatamente ao mesmo sítio. É o mesmo, claro. É mesmo a perceber-me que. Porque é assim, quando eu pergunto isso aos alunos, só antes de acabar a minha explicação, o que eu explico aos alunos é que se eles se concentrarem mais nos apoios deles e menos no cálculo dos tempos e nos movimentos em si, porque é como estavas a dizer, eles são mais em cima do que em baixo, estão ali muito a pensar, estão ali muito Mais cabeça, não é? muito mais cabeça, e estão a tentar se lembrar o que é a seguir este movimento, se vem outro, se é mão esquerda, se é mão direita, perdem-se. E quando eu lhes peço para se concentrarem nas sensações, sem se confundirem eles próprios mentalmente, os movimentos surgem naturalmente. Mas, como eu estava a dizer, vai tudo, independentemente da interpretação, da explicação que damos, vai tudo dar ao mesmo caminho, que é essa fusão das matérias, quase. E ter consciência de onde tu estás. Tu, tipo, sentires, estás com as tuas mãos, estás tipo com duas mãos no chão e um pé no chão, o outro no ar, e em vez de estás unicamente concentrado no equilíbrio, estás menos concentrado no equilíbrio e mais concentrado, quer dizer, estás menos concentrado no desequilíbrio e estás mais concentrado no equilíbrio, no teu apoio, na tua sensação do teu corpo a tocar no chão. E muitas vezes as pessoas estão perdidas nisso e esquecem-se que estão ali a tocar em qualquer coisa, que estão em contacto com qualquer coisa, que há ali uma fusão de matérias. Era mais nesse sentido, por isso respondeste perfeitamente. Isso estava a fazer lembrar isso que estás a dizer, na mesma paralelo das coisas. Por exemplo, eu não percebo nada de dança a não ser quando olho se gosto, se não gosto. Mas eu acho que há uma diferença, já vi pessoas a dançarem e eu acho que é assim em muita coisa. Uma coisa é técnica e outra coisa é sensibilidade, sentir o que estás a fazer, não é? E há pessoas em tudo, olha, fotografia, já conheci fotógrafos excelentes em técnica, mas depois vais a ver a fotografia e pessoas que não têm técnica nenhuma e tiram-te uma fotografia que te põe ali a olhar, porque veio de dentro, não é? E com a dança já conheci pessoas que se calhar a nível técnico eram, mas é uma coisa vazia. E depois vês outras pessoas que se calhar até podem dançar de uma forma mais simples, mas que te tocam alguns lá fundo. E porquê? Porque elas não estão a dançar com isto, elas estão a sentir, estão a viver aquilo que estão a fazer, não é? Eu não sei se estou a dizer alguma asneira, mas é isso que transmitem. Elas transmitem emoção, elas contam uma história. Elas contam uma história. E pode-se dizer que com o yoga é a mesma coisa. Se tu estás muito perdido só na técnica, distrais-te com a técnica e perdes o foco, que é tu sentiste. E então na parte física é muito fácil as pessoas distraírem-se. Primeiro porque vem o ego à mistura, porque o colega está a chegar com as mãos ao chão e ele não. Então não importa que eu tenha que fazer tudo torto, eu quero chegar com as mãos ao chão. Depois porque, sei lá, o corpo, não é? O corpo treme por causa do esforço, o corpo dói e aquelas pessoas distraem-se muito com a técnica, com a forma externa e esquecem-se que nas posturas do yoga, eu ia dizer em sânscrito, mas nem vou dizer em sânscrito, nas posturas de yoga, é porque é o hábito, sabes, sai-me assim a palavra, que nas posturas do yoga, o yoga é aquilo que tu estás a fazer dentro, enquanto o teu corpo está a assumir aquelas formas todas estranhas. O yoga é o que tu estás a fazer por dentro. É a parte que não se vê. A parte que se vê é a parte menos importante. Entende o que eu quero dizer? E as pessoas perdem-se muito com a parte que se vê. E esquecem-se que fazer as posturas do yoga tem mais a ver com sentir do teu corpo, com a consciência que tu tens presente no teu corpo. Quando estás consciente é disso que eu estou a falar. De todo o teu corpo, da cabeça aos pés, e não com se estás... chegas com as mãos ao chão ou se róis o dedo do pé com a boca, percebes? Só que também é um processo e faz parte do processo as pessoas perderem-se na forma até perceberem que a forma é secundária e que quanto menos tu te preocupas com a forma e quanto mais tu trabalhas dentro, melhor a forma sai e com menos esforço até. Era mesmo isso que eu estava a falar. Foi isso, é isso, é isso. Olha, acho que... Isso, diz. Mas é mesmo, tu tens que continuar a praticar yoga, porque mesmo para a tua dança vai-te ser útil. Porque o yoga, vou continuar. Vendendo a sardinha do yoga, eu acho que o yoga é de facto para toda a gente, desde que as pessoas o queiram, porque não tem que ser o caminho de todos, não é? Mas uma coisa que o yoga, tudo o que tu decidis fazer na tua vida, o yoga vai-te ajudar a fazer melhor. E porquê?
Porque o yoga vai-te dar mais conhecimento sobre ti próprio, é só por isso. Sim. Desde coisas básicas, entre aspas, como dar-te mais consciência do teu corpo. A maior parte das pessoas usa o corpo para desempenhar tarefas, para transportar a cabeça de um lado para o outro, e só pensam no corpo se o corpo dói, então dão-lhe atenção, ou então preocupam-se com o corpo porque está a chegar à praia, preocupam-se com a estética, mas tipo, para separares, para observares o teu corpo, para sentires do teu corpo, isso, ou fazes alguma coisa que te leve nesse sentido, no dia a dia as pessoas não têm esse hábito. Tens consciência de como respiras? Se passa ao lado, a maior parte das pessoas nem sabe respirar, quanto mais terem consciência de como respiram. Tens consciência do que pensas? A maior parte das pessoas não tem, está em loop automático e reage automaticamente aos pensamentos e tens aquele estímulo e automaticamente tens aquela reação e nunca te questionas porque é que eu perante este estímulo tenho esta reação. Porque é que eu faço sempre isto, não é? Então o yoga traz-te esta consciência, ou seja, a consciência das tuas ferramentas, e vamos dizer que temos 3 ferramentas assim de uma forma muito simplista: corpo, respiração, mente, e que tu usas para tudo na tua vida. Então o yoga dá-te mais consciência e conhecimento sobre essas ferramentas e como as utilizares da melhor forma. Por isso, tudo o que tu fizeres na tua vida vais fazer melhor. Basicamente é isso. Eu acho isso super interessante e para dar a volta, para fechar a roda desta conversa, em relação às minhas intenções quando quis começar aulas de yoga, foi precisamente por causa disso. Eu acho que seja qual for a modalidade que tu praticares na tua vida, sejam elas artes marciais, ou ginástica, ou crossfit, ou o que tu quiseres. Ou apenas a própria vida em si. Sim, mas o que é certo é que eu acho que todas as modalidades trazem-te ferramentas para a vida. O que eu acho que distingue o yoga das outras é que há uma consciência por trás disso. Ou seja, eu vou adquirir ferramentas para a vida praticando dança. Autoestima, por aí fora, criatividade, montes de coisas. A minha relação com o meu corpo, montes de coisas, montes de ferramentas. O bem-estar físico, ou seja, ser mais saudável, mais ágil, mais equilibrado, montes de ferramentas. Mas vão ser consequências naturais, inconscientes da modalidade. Não é esse o propósito. No yoga, eu acho que o que distingue é que há aí uma consciência por trás disso tudo. Que era isso que eu queria. É o despertar dessa consciência. Exatamente. O yoga é o despertar dessa consciência. Porque se for isso que tu disseste, está certíssimo. No yoga também ficas mais flexível, ficas mais forte, respiras melhor, dormes melhor. Mas esse não é o objetivo da coisa. Essas são as contraindicações. Essas são os efeitos secundários de praticar yoga. Acontece naturalmente. Mas o objetivo não é esse, é mesmo, olha, isto é a expansão da consciência. Conheceres um pouco mais sobre ti próprio, não é? Que depois podes aplicar em tudo. Exato. Era exatamente aí que eu queria chegar e era se calhar isso que eu não conseguia expressar quando falava de conhecer melhor os meus próprios movimentos. Os movimentos que eu já faço, mas queria se calhar meter uma consciência nesses movimentos, para além só do lado estético. Olha, foi um prazer falar contigo. Olha, igualmente, eu nem sei que horas são. Só sei que já está a escurecer. Que horas são? São 9h18, acho. Já estamos aqui há quase 2 horas. Tenho aqui os meus cães assim a olharem para mim com os olhos pendurados e depois não se come, nem se vai à rua. Então vai salvá-los. Olha, vamos falando. Vamos falando, Júlio. Gostei muito de te conhecer. Igualmente, foi um prazer. Beijinho. Beijinho. Tchau. E as melhoras para as tuas lesões. Obrigado.